Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado às duas maiores cidades, Itabuna e Ilhéus. Bom, estamos também agora ao vivo pelas redes sociais. Muito obrigado a você que está nos assistindo pelo YouTube, através da página TVI Oficial. Compartilhe essa ideia com amigos, parentes, vizinhos, colegas. Vamos espalhar a TVI por aí. Estamos também ao vivo no Facebook. Lá você pode nos acessar pela página TVI Play Live. E obrigado a você que também nos assiste pelo nosso aplicativo TVI Play Brasil na loja de Android. Você já pode baixar agora mesmo, tá certo? Você que está no computador, você está assistindo pelo tviplay.com.br e lá você acessa também gratuitamente o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde. E aí você fica atualizado minuto a minuto o que está acontecendo aqui na região, na Bahia, no Brasil e no mundo, tá certo? Jornal à Tarde na parceria aí com a TVI. Bom, gente, programa de hoje a gente vai destacar um tema importantíssimo, né? Que estamos vivendo aí no nosso dia a dia em todas as cidades brasileiras. Esta semana, por exemplo, nós começamos a segunda-feira com a grande fake news sobre invasão em escolas em todo o Brasil. Um verdadeiro pânico, um terror tomou conta de pais, mães, alunos, professores, mobilizou toda a estrutura dos estados no que diz respeito à educação, polícia, segurança pública, corpo de bombeiros, enfim. É uma situação causada por fake news. 99% dessas ameaças não passaram de fake news. Claro que para a gente é até um alívio saber que isso não era um fato real, porque se fosse, a tragédia seria grande. Mas o fato de ser um fake news nos preocupa muito. Como e por que estão usando as redes sociais dessa forma, né? Nós trouxemos aqui o professor Jailton Alves, ator, diretor e agora também advogado. Está aqui com a gente. Ele que apresentou recentemente aqui um programa na TVI, o Baião de Dois, que vai voltar em breve. E também foi o ator principal aí da série O Síndico. E com ele também convidamos a doutora Andréa Peixoto, advogada, membro aí da OAB, de Itabuna, que veio para a gente discutir esse tema aqui que eu acho de fundamental importância. O que você está fazendo para evitar que seu filho, seu irmão, sua irmã, seu parente próximo ali ou amigo, deixe de fazer fake news, O que é que você faz para evitar isso? Você sabe de alguma coisa e colaborou com isso de alguma forma? Você entende que isso é uma brincadeira, mesmo que seja de mau gosto? Como é que você vê o fake news? Você também pode participar do programa com a gente, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp. Nós vamos divulgar o número aí, 98112-2001. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode mandar mensagem de vídeo ou mensagem de texto. Se você está assistindo esse programa no horário da reprise, ainda assim você pode mandar a sua mensagem que a gente vai registrar aqui depois, tá bom? Então vamos começar o programa agora falando da previsão do tempo e logo em seguida a gente vai iniciar esse papo aqui com o Dr. Jailton e com a doutora Andréa, que vão comentar com a gente esse tema aqui de fake news. Vamos à previsão.
Conferimos aí a previsão do tempo, né, na região, nas principais ou algumas das principais cidades e também na nossa capital, Salvador. Bom, gente, vamos falar desse tema agora que é importante, né? A internet veio para revolucionar, né, a humanidade e não foi diferente, né? Desde o seu início, ela já mostrou para que veio. Já serviu a guerras, né? Já serviu a humanidade de várias formas. Infelizmente, tudo que vem para o uso em comum, né, do bem e do mal, às vezes é mais utilizado pelo mal do que pelo bem. Infelizmente, né? Em todas as áreas a gente tem esse tipo de influência. E a internet não foi diferente. Uma terra que a princípio, né, parecia uma terra de ninguém, uma terra sem lei, e as pessoas do mal se acharam, né, no direito de utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta importantíssima nos dias de hoje, para usar para o mal, né, para dar golpes em pessoas, para difamar pessoas, né, para fazer o fake news, né, que é o que a gente vai tratar aqui, para o racismo, para a injúria. Pessoas que pensam que estão por trás de um perfil falso, que não vão ser descobertas nunca, né? Mas não é assim. A internet pode até ainda não ter uma legislação apropriada e devida, mas não é uma terra sem lei como se pensa. E é muito fácil de se identificar os perfis através de técnicos especializados que existem hoje, inclusive na Polícia Civil de todas as cidades. Então isso não é difícil, como alguns pensam, né? Então vamos conversar aqui com duas pessoas que, né, são pessoas influentes aqui na nossa sociedade e já foram vítimas de fake news. Então começo aí com o professor, né, o doutor, agora advogado Jailton Alves, e ator, são tantas qualidades, tantos adjetivos. Mas vamos pelo advogado, né? Deus é tão bom comigo. Graças a Deus, né, Jailton? Bom dia, Jailton, obrigado por você ter vindo aqui. Bom dia a você, Barbosinha. Para mim é uma alegria estar aqui na TVI, que é nossa casa, né? Agradecer a você, que para mim você é uma das pessoas mais influentes nessa terra, nessa região, porque você acredita na televisão, principalmente na televisão regional, que é o que... E você mantém essa sua TV nesses moldes, isso é muito importante, porque valoriza a terra, valoriza a região, valoriza as pessoas. Então, agradecer a você e muito obrigado pelo convite. Convite aceito, né, doutora? Obrigado a vocês. E só para corroborar aí com o que você falou, a TVI é nossa, né? A TVI é da região. E é a TV que faz o papel que uma TV tem que fazer, né? É um papel transformador. Não adianta a gente só noticiar, né? Ficar no factual. Ah, aconteceu, vai acontecer. Não, a gente tem que discutir para evitar que coisas ruins aconteçam no nosso meio, né? E trazer coisas boas. Então, esse é o papel da televisão. Doutora, bom dia, obrigado da TV, né? Exatamente. Bom dia, obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, Barbosinha. Obrigada pelo espaço, por ter dar voz a gente, né, a falar sobre um tema tão difícil, tão complicado. E agradecer também a oportunidade de estar aqui também com o programa, né, que vai ser inaugurado agora, né, vai ser estreado dia 17, Política Sem Mistério. Muito obrigada. E a TVI sempre inovando, sempre assim com a gente, nesses enfrentamentos, e é muito bom estar aqui. Pois é o que eu falei, a televisão é isso, né? É a sua própria comunidade discutindo aqui temas interessantes, né? Que interessam ao nosso povo, né? A nossa cidade, as pessoas que aqui vivem, né? Sergitabuna e Ilhéus, onde a gente tem uma grande audiência, né? Pela fibra ótica. Então é isso aí o papel da televisão. Inclusive, Rafa, eu queria até pedir, você daqui a pouquinho prepara a chamada aí, né? Foi feita para a internet, mas vamos botar aqui a chamada das meninas aí que vão estrear dia 17, né? Com o programa Política Sem Mistério. Sem mistério. E totalmente sem mistério. Com certeza. E, são 5 participantes, né? Isso fala um pouco aí do programa. Aproveita, né, a oportunidade aqui. 5 participantes, doutora Lisdeire Nobre, que é uma delegada, doutora Gó, também doutora... 2 estudantes de direito, né, que é Jéssica Tupinambá, que é uma indígena, e também Viviane, uma menina jovem que também vai falar sobre, né, a juventude, sobre os sonhos. Então, assim, vai ser um programa super importante, que vai falar de diversos temas. São mulheres, assim, de várias identidades, né, com várias vivências né, em sua vida. Então, a gente vai estar fazendo um programa para o público, para as pessoas. Então, isso vai ser de grande importância para que todos estejam com a gente nesse momento, porque vai ser um programa leve,
divertido, de uma importância muito grande para todas as pessoas que vão assistir. Então a gente convoca toda a sociedade, todo telespectador para assistir com a gente, que vai ser um programa incrível. Vocês vão gostar. O que eu acho interessante no programa que elas estão produzindo junto com vocês é a diversidade, é a representatividade. A representatividade, né? Sabe, jovem... Povo indígena. Primeiro, de mulheres, né, que são jovens, negras, mulheres, indígenas, mães, professoras, advogadas, delegadas, estudantes. Legal, né? É uma as várias diversidade. faces da mulher, né? Dá até música nas várias faces da mulher. É verdade. É um programa que vai... as mulheres vão estar bem representadas. Sem mistério mesmo, sem mistério. Porque tudo na vida Tudo é um política. ato político, né? Então, tudo na nossa vida é política. Então, a gente vai fazer um programa voltado, falando para você, falando para todos que estão nos assistindo. Então, vai ser um programa muito bom, muito divertido e vocês vão gostar. Ok. Com certeza. É isso aí. Dia 17, então, estreia aqui na TVI. Fique ligado. Muita novidade por aí, viu? O Baião de 2 vai voltar, né? E o Baião de 2 também vai voltar em breve. Prometemos. É isso aí. Já está combinado aqui, né? Que o Baião de 2 volta aí. Vocês que, inclusive, cobravam, né? Na rua aí. Cadê o Baião de 2? Cadê o Baião de 2? Então, o Baião de 2 está voltando. Bom, vamos começar, então, esse papo aqui sobre fake news, né? Como eu disse, essa semana foi uma semana que se iniciou logo na segunda-feira com essa divulgação em massa aí, né? Pelos jovens, através da internet, várias ameaças e tudo não passou de uma fake news. Agora, onde estão os pais desses adolescentes? Na maioria eram crianças, eram menores. Inclusive, nós documentamos aqui a prisão de um desses meninos em Vitória da Conquista. Foi a primeira cidade, inclusive, a apreender, né? Porque não se prende menor. Apreender um menor que estava fazendo essa divulgação. A gente até parabenizou aqui, né? Porque a gente transmitiu tudo ao vivo aqui. A gente fez a denúncia, acompanhou a polícia e logo em seguida a gente viu a polícia já apreendendo. Foi a primeira cidade da Bahia a fazer isso. E a partir dali a gente viu que não passava de fake news. Aí mudou a vida de várias pessoas, a rotina de estudantes, de professores. Os pais ficaram aterrorizados, não sabiam se ia trabalhar, se ia tirar o filho da escola ou se não levava o filho, né? Uma confusão. Então a gente vê que essa questão do fake news está muito além de uma simples brincadeira, de uma pegadinha, né? Isso é um crime e eu taxei aqui, inclusive, de ato terrorista. Isso é um ato terrorista. Eu queria a opinião de vocês, né, inicialmente sobre isso. Por favor. O cavalheiro. Primeiro que o perigo que isso torna para a vida das pessoas, né? É muito complicado quando a gente vê que fake news ainda tem uma força muito grande nas imagens e trazem um risco de tamanha proporção que muda a vida das pessoas. É um crime, a gente precisa entender quando é postado em redes sociais, quando é trazido, que a gente não sabe de onde saiu aquelas imagens, né, ou aquela notícia falsa. É um perigo porque para chegar as autoridades policiais chegarem até ao identificar quem é a pessoa que está fazendo essas notícias, é muito difícil. Então, é uma situação que a gente chama de crimes cibernéticos, porque sai muitas vezes da esfera, que a gente pode dizer da esfera física, onde se propaga uma notícia falsa nas redes sociais. Então a gente tem muita preocupação do que se pode ser feito com esses tipos de agressores, porque eu digo agressores terroristas, porque para mim, quem pratica atos como esses, elas praticam ato terrorista. Terrorismo. Então, gostei muito bem da sua fala quando você disse que é isso que a gente consegue apontar, porque como você bem sinalizou, a gente vê aí escolas sendo fechadas, professores na sua rotina sendo violada, né, ao seu direito de ir e vir, por conta de uma notícia falsa. Imagine vocês que vocês não podem sair de casa, doutor Jailton. A gente não pode sair de casa porque uma notícia falsa foi propagada em redes sociais e cria pânico. Então, as autoridades policiais, ela tem muita dificuldade de chegar ao autor. Muitas vezes a gente sabe quem é.
né, quando é a notícia, porque eu já fui vítima de fake news também, notícias falsas, sabia quem era o autor, e para fazer a prova era muito difícil. Então, Imagine você advogada, né? Exatamente. Imagine um cidadão comum. Imagine um cidadão comum. Eu, como advogada, tenho dificuldade de pegar aqueles autores que fizeram propagaram notícia falsa sobre mim. E isso é lamentável. A gente precisa de leis mais enérgicas, mais efetivas, para que busque realmente o autor, que identifique de uma forma IP da máquina, que ainda é difícil da gente localizar, mas que tenha uma lei que realmente promova a busca, né? A busca dessas pessoas que praticam, porque não é só a pessoa que faz a notícia, mas aquelas também que disseminam precisam ser responsabilizadas de imediato. Então a gente não tem mais como permitir que atos como esses sejam propagados. Por exemplo, eu faço uma notícia e aquela pessoa não sabe qual é a origem dessa notícia, e o que faz? Dissemina de uma forma muito rasteira, de uma forma que provoca um sentimento de repulsa, né? Então, aquelas pessoas que também disseminam, elas têm que ser responsabilizadas. Então, tem que ter cuidado para que a gente não propague notícias que realmente não sabe a origem de onde está saindo, não sabe o que essa notícia vai fazer na vida do outro. E isso é muito perigoso. Eu fui vítima, Jailton também foi vítima, então a gente chama a atenção da população. Cuidado com o que você vai publicar e cuidado com o que você vai disseminar. Agora, Jailton, ontem o ministro da Justiça, né, no Brasil, que é o Dino, ele pediu às grandes empresas, né, que operam as redes sociais, né, a Meta, que é Instagram, Facebook, né, as outras também, que censure essas notícias, essas publicações de violência. Mas eu acho que particularmente, a minha opinião é que isso não resolve. Primeiro, você camufla também e esconde o verdadeiro bandido, que às vezes age pela internet, e era uma maneira até da polícia descobrir. Então ele já vai ficar camuflado porque ele vai postar alguma coisa e não vai publicar, né? Segundo, que eu sou contra qualquer tipo de censura. Eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade. E as redes sociais, na minha opinião, deveriam ter uma identidade, porque ninguém entra numa rede social sem fazer um cadastro. Ninguém. Então, no momento do cadastro ali, a rede social sabe a localização dele, ele está fazendo, né? Porque toda a rede social tem a localização das pessoas, tem os dados todos ali, que eles usam até para comercializar esses dados, né? Então, essas redes sociais tinham a obrigação de criar um ID, uma identidade, que quando você, Jailton, publicasse qualquer coisa ou entrasse ao vivo, lá abaixo do vídeo, em letrinhas pequenas, constasse uma identidade. Quem é essa pessoa, de onde ela está falando. Excelente. Né? Excelente. Resolvi o problema. Na verdade, Barbosinha, eu quero voltar um pouco quando você falou o que é que esses pais estão fazendo. Eu penso, viu, doutora Andrea e Barbosinha, que os pais privatizaram a criação dos seus filhos. Como? Existem crianças de 2 anos de idade na creche. Uma criança de 2 anos de idade na creche vai fazer o quê? Vai dormir e vai ser criado pela babá, pela professora, etc, etc. É verdade. Né? Então, assim, com essa privatização da educação, nós chegamos aonde chegamos. Os pais, quando estão em casa, a maioria dão para os seus filhos o quê? Celulares, tablets, etc. Os pais não querem mais criar seus filhos. Isso mesmo. O resultado disso, quando você perguntou lá antes, você fazendo a sua argumentação, é isso aí. Os pais não têm mais, a maioria não tem mais responsabilidade sobre seus filhos. E deixa seus filhos à toa, sendo criados como batatas. Aí essas crianças... Eu li uma pesquisa de um inglês essa semana... do norte-americano. Para você ter ideia, hoje nós estamos com a epidemia de crianças doentes. Crianças autistas e crianças com problemas graves de vício em jogos de internet. E o pesquisador afirma que o comportamento das crianças que foram analisadas, o comportamento delas equivale a uma pessoa que cheirou uma pedra de crack. É mesmo? A pesquisa é recentíssima. O que é que eu quero dizer com isso, com essa pesquisa? A nossa sociedade está doente. Aliado a isso, essas pessoas se acham no direito de aproveitar do medo, do pânico geral que hoje
a sociedade toda sofre de vários tipos de medos e etc. Por exemplo, a fake news foi criada desde 44 a.C. Então, para você ter ideia, enquanto a mentira, a safadagem, a discórdia, a desunião, essa imundice propagada pelos humanos, que também sou por nós humanos, isso é muito antigo. Só que com a chegada das redes sociais, isso se proliferou de uma rapidez tão tamanha que você não consegue controlar. E como você disse, essas pessoas são mau caráter. Né? É questão de caráter. São pessoas rasteiras, são serpentes, são cobras, são subreptícias. Elas agem na escuridão, agem na sombra, que é o caráter delas. Né? Não vão se mostrar. Aí quando você fala, por exemplo, tá aí, você deu uma sugestão maravilhosa. É simples você identificar quem produz fake news. É tão simples isso aí. Porque você não faz um cadastro sem identidade. Não faz, não. Por exemplo, se você deve a receita ele acha no meio do sertão e no meio do mato. Exatamente. Então, como que para proteger o cidadão a lei não acha? Acha sim. É o que você falou, é questão de interesse. Eu concordo quando você fala que não se deve ser censura. Concordo que não deve ter censura. Mas o que nós confundimos, nós não, que eu não produzo fake news, o que as pessoas confundiram foi liberdade de expressão com o direito de propagar mentiras. Elas acham dizer o que quiser, né? Elas acham que pode dizer o que quiser. Não pode não. Porque tá tipificado lá no Código Penal. Você produz, você tá cometendo um crime de injúria, um crime contra atentado à honra da pessoa, um crime de falsidade ideológica, racismo, homofobia e etc. Então a gente não é terra sem lei, sabe, Barbosinha? Tá aí. E as empresas digitais, elas não querem se comprometer, Barbosinha. Sabe por quê? Porque fofoca rende, filho. Fofoca dá dinheiro. Cada clique é centavos de dólar. Centavos. De dólar. É dinheiro para eles. Então eles não vão ter interesse em controlar e corrigir isso. É dinheiro. Mentira provoca e produz dinheiro para eles. Agora você deu uma sugestão maravilhosa. É fácil chegar. Fácil. Essa sugestão sua porque foi ninguém assim, consegue entrar numa rede social se não tiver os dados corretamente lá, com e-mail, endereço, tudo direitinho, entendeu? Então como é que não acha? Se tem também o IP do computador, do notebook, do celular. E uma das condições que a rede social faz para você se cadastrar é ela pedir para você permitir, mesmo que seu celular esteja travado, ela vai pedir que você libere a sua localização. Agora tem um detalhe, viu, Barbosinha? É que muitas vezes o falsificador, aquela pessoa que produz, eu não digo nem criança, porque criança ela não tem essa malícia. Mas eu digo, as pessoas, elas usam também de... Os bandidos, né? Os bandidos. São bandidos. Eles usam também dados falsos. Mas não para se cadastrar. Não para se cadastrar. Quando se cadastra, mas quando você se cadastra, por exemplo, ele pode usar uma outra localização, um outro lugar que ele esteja. A máquina que não pode ser. Então, a identidade da máquina é importante. O que ele está usando de ferramenta. O CPF falso. Ele usa CPF falso. Ele usa o nome de outras pessoas até usar, falsos. Mas a localização de onde partiu a mensagem. De onde partiu, por exemplo. E o IP tem que aparecer. A localização e o IP tem que aparecer. Ou o celular tem uma coisa chamada... É o equipamento que ele está utilizando. Então é isso todo equipamento tem uma identidade. É rastreável. Entendeu? Então o que a gente pode fazer? O equipamento é rastreado, mas a pessoa, ela usa a pessoa pode até, se mascarar, digamos assim, certo? Eu posso aqui estar transmitindo aqui com a outra imagem que não é minha. Isso tudo é possível hoje. Como foi que aconteceu? Quer ver uma coisa? Aconteceu, não sei se vocês viram, na novela das 9, apareceu, eu não sei se vocês viram, mas... Bárbara deve ver novela. Uma mulher, um homem praticando uma violência, né? Ele tirando fotos da menina, a menina se apresenta, mas ele apresentou uma menina por trás dele. Ele fez uma imagem de uma menina jovem para entrar em contato com outra menina jovem. Quer dizer, ele usou o IP da máquina pode ser descoberto, claro. Mas ele usa de outros lugares para ele porque o bandido, ele não vai nunca aparecer de cara nua, né? Exatamente. Ele sempre vai usar um artifício. Esse artifício que você está falando aí,
Eu já vi várias vezes. Sim. É o chamado robô, né? Isso. Você pega uma imagem que você quer, pode ser de uma criança, pode ser de uma Isso. mulher, de um homem, de um E velho. ela começa a falar, ele começa a falar e aí transmite outra voz. Ele tem um link que no momento que você fala, ele age como se fosse ele que estivesse falando, Exatamente. ou ela, né? Agora muda a voz para que chegue na pessoa de forma diferente. Inclusive ontem eu até eu fui sugerido aqui comprar um aplicativo parecido com esse, só Sim. que já é para uma causa nobre. Sim. E eu posso falar em português Eu tenho. e ele vai falar Eu tenho também Em outro ele. idioma. em outro outro idioma. idioma. Tradutor, Eu né? fui agora para os Estados Unidos e Eu usei tenho. esse Pois é, mas ele aplicativo, vai usar a muito minha bom. imagem falando outro idioma. Sim, Muito Entendeu? bom. É Então, muito bom. é o mesmo princípio desse robô, que vai Sim. usar uma imagem de outra pessoa usando a minha voz, ou usando outra voz, entendeu? Isso aí, tem até uma loja aqui no Brasil que criou uma modelo, né? Entre aspas, é uma moça que... Vou até fazer a propaganda de graça aqui, foi o Magazine Luiza. Ele criou uma garota propaganda virtual, né? sim. E que bota ela para falar com É a voz de Magalu outra que pessoa. chama, né? Magalu, né? Magalu. Então, é daquele jeito ali. Você usa um modelo em 3D que é muito semelhante a uma pessoa realmente, né? Sim. Para muita gente, passa por uma pessoa. Assim, ó, tem uma coisa interessante que você colocou aí. Ó, eu penso assim, talvez você me ache até, viu, doutora? Você, Barbosa, me ache até muito pessimista. Eu acredito que a justiça, que a lei, polícia técnica, não chega a essas pessoas porque falta de interesse, amigo. Quando não quer. É. Quando Quando quer, não chega. quer. Quando quer, chega. Quando não quer, chega. Por exemplo, às vezes eu vejo matérias acontecerem na televisão em alguns programas, o repórter consegue falar com todas as pessoas que a justiça e a polícia não conseguem conversar. É. E o repórter vai lá e faz entrevista ao vivo. Não, E a Polícia Federal consegue chegar, né? Chegar Não, nesses por exemplo, elementos. outro dia eu estava assistindo um desses programas de domingo, eu não sei se foi a Record, a Globo, né? Um desses que tem no domingo à noite. E aí estava mostrando um pessoal roubando celular ali no Paissandu, em São Paulo, né? Sim. Ah, foi a praça na que tem Globo. ali. Ah, Foi na foi na Globo, Globo. né? Ao vivo. Ó, não, o repórter estava lá com a câmera mostrando. No lugar que estava o repórter, não poderia estar um policial? Exatamente. É simples assim. É simples assim. Exatamente, você falou, fez uma analogia muito interessante, é isso mesmo. E o pior é que tinha as câmeras, câmera de filmando a segurança, cena, tudo. quer dizer, o repórter chega, mas a polícia não chega. polícia Na não verdade, chega. assim, é a falta política de do medo interesse. que tem que ser disseminada. A política do medo. Porque o medo vende. Vende armas, vende cerca elétrica, vende portão elétrico, Vende voto. vende carro blindado, vende plano de saúde, vende plano de morte. E vende plano o de caixão. voto, porque o candidato se elege às custas do medo das pessoas. Exatamente. E aí ele, vende voto. e aí ele, exatamente. todo ano ele vai usar aquilo como uma promessa de campanha. Exatamente. De campanha, Na verdade, é uma exatamente. política pública. Essa é a política pública. A política para disseminar o medo. A verdade é essa. Infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade que Doente. Doente. Doente, Barbosinha. Você usou o termo certo, doente. Doente. Agora, bom, essa questão, né, a gente colocou aqui, que eu acho que é uma sugestão que o ministro deveria usar, né, como eu disse, é essa aí, da identificação instantânea. Como um telefone, né? Você liga para uma pessoa, a pessoa sabe quem está ligando. Se não sabe quem é a pessoa, vai ver o número, né? Quando, por exemplo, alguém liga para mim restringindo o número, eu não Eu atendo. também. Eu também não. Também Eu não? também não atendo, não. Então, E é toda hora que aparece o é número. toda hora que aparece Spam, esse tipo spam, de spam. No caso também que os presidiários também ligam, né? Sim. E aí a Exatamente. gente, pra se prevenir, não atende. A gente já olha e já fala assim, ó, só pode ser presídio. A Olha gente já como é olha assim. simples. Hã? Observe como situações simples podem resolver essa questão de você cair em golpes promovidos por quem está preso. É só colocar um interceptador de telefone na região do presídio. Olha, Não em tem Salvador, interesse, é o que você simples. fala. É o que você fala, não tem interesse. Em É uma Salvador, brecha que eles dão. Em Salvador, É dia uma brecha. 30 de março agora, foram apreendidos no presídio ali na Sussuarana, né? Como é o nome do presídio? Eu falei aqui. É Lemos de Brito. Lemos de Brito. Lemos de Brito. Foram apreendidos mais de 70 celulares. E no dia seguinte houve uma queima de um ônibus lá, talvez tenha sido até represária, né? Porque aprenderam Porque o celular. prenderam os Isso, celulares. é. Aí, resultado, quando a polícia quer, prende. Dentro de um presídio tinha 70 celulares, tinha facas, facões, tinha outras armas, né? Um absurdo, gente, dentro de uma penitenciária. Não é uma prisão de custódia, não. É uma penitenciária. Quem levou essas armas Estamos pra lá? presos, Barbosinha. Eu costumo dizer, doutora Andréa, nós estamos presos. Verdade. Eles estão soltos e livres, comendo três cardápios por dia,
com médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, que a população não tem acesso, é a realidade, e ainda fazem quebra-quebra, derrubam tudo. Olha, o nosso dinheiro. Agora mesmo o governo do estado está fazendo uma campanha aí da Bahia Sem Fome, né? Eu até elogiei aqui, é louvável. A gente precisa realmente ajudar as pessoas a sair da miséria, da fome, né? Mas tem várias maneiras de fazer isso sem também passar o Pires adiante, porque o governo do estado está fazendo isso com o Pires na mão, pedindo aos empresários, pedindo doações à comunidade. Ora, tem tanta coisa que pode ser cortada de custo e de gastos do próprio governo do estado para que esse dinheiro sirva, né? Sim. Você falou aí agora, o preso tem cardápio, pode escolher a comida que quiser, é uma empresa privatizada, é um restaurante que faz a alimentação dele. Se ele reclamar da comida, o governo cancela o contrato com esse restaurante, né? Tem toda uma proteção em cima desse indivíduo. Pô, corta metade do custo de um preso, que ele custa hoje para os cofres públicos, né? R$4.000 custa um preso. Então corta metade dessa despesa e mata a fome de outras pessoas que estão lá precisando de comida. Barbosinha, quando eu terminei o curso de Direito, meu TCC, eu dei uma sugestão em cima disso aí. Meu TCC foi sobre isso. Existem condições tranquilas de você minimizar o gasto público com segurança, com medidas simples. Bota o preço para trabalhar. Exatamente. Pega as terras devolutas que tem no Brasil, constrói empresas e os presos vão trabalhar nas terras devolutas do Brasil. As terras do Estado. Sim, e aí? Vamos trabalhar. Eles vão produzir a comida que eles vão comer. Exatamente. Ah, não gostou não? Fica com fome. Exatamente. Não gostou? Fica com fome. Qual é o problema? Vai produzir sua comida. Não, mas no Brasil tem uma coisa de protecionismo, né? Que o preso, ele tem que ser uma vítima e não uma vítima o direito da sociedade, humanos, né? É o direito na verdade, e não quem ele matou, quem ele roubou, nada. né? Por causa dos direitos humanos, eles fazem isso. Eu queria até dar bom dia à Bárbara, né? Porque Bárbara entrou no ar aqui, a gente não deu bom dia. Eu quero dar bom dia também para vocês, para a doutora Andréa e para o doutor Jailton, né? Bem-vindos. Bom dia. Esse tema fake news é muito importante, que nós estamos tratando hoje, para você que está assistindo. Bom dia, Barbosinha, também. Bom dia. Você tem alguma pergunta aí, Bárbara, sobre esse tema? Tenho sim. Em Belo Horizonte, essa semana estava repercutindo porque uma adolescente, né, escreveu na porta do banheiro, né, dizendo que ia ter um massacre na escola Belo Horizonte, aqui no Brasil. Ia ter um massacre. E aí esse fake news, então, ele não tá só dentro das redes sociais, não tá também na internet, ele tá já circulando também entre as pessoas. Você vê que eles estão pinchando, né, fazendo ameaça, dizendo, me aguardem, vai ter um massacre daqui a 13 dias, que é no dia 20 de abril. E aí eu pesquisando percebi que teve realmente um massacre no dia 20 de abril nos Estados Unidos, então eles estão se inspirando, doutora. No dia 20 de abril de que ano, você lembra? De 1999, nos Estados porque Unidos. Aqui a gente ainda não chegou no 20 de abril ainda, né? Exatamente. Então eles estão se inspirando em um massacre que já aconteceu para poder ameaçar. Mas na verdade é uma mentira, na verdade é uma fantasia, porque eles estão se sentindo influenciados com essa influência negativa que eles estão tendo aí depois de Blumenau. Porque depois que teve em Blumenau aquele ocorrido, então eles se encorajaram a estar fazendo esse tipo de comentário, né? Então assim, com base nisso, e a polícia inclusive derrubou 270 mil contas de Twitters, todas que Barbosinha comentou sobre isso, sobre 70 mil? Que estão abordando esse assunto, que estão tendo qualquer coisa que seja de ameaça, qualquer contexto que seja assim, ameaçador, né? Então eles já fizeram esse trabalho aí, mas como Barbosa falou, não resolve. Então, do ponto de vista de vocês, né, que entendem dentro da lei, o que pode acontecer para que isso seja coibido, né? Eu começo? Só um parênteses aqui. São situações bem difíceis, e até porque é dentro de uma unidade escolar. Primeiro que tem que ter a vigia, não sei se é essa a palavra, mas a vigilância tanto daquele corpo que compõe a escola, como também dos pais. Como o Jailton bem falou, os pais precisam também acompanhar esses alunos, seus filhos, dentro das escolas e fora das escolas. Então, se não há esse acompanhamento, as crianças ou jovens vai disseminar diversas notícias falsas e vai ser uma permissividade, né? A permissividade dentro das escolas acontece diariamente. E não é só com notícias falsas, não. Também com diversas outras atitudes que praticam as próprias alunos, né? Que praticam esses tipos de conduta.
O que é necessário, além de ter a vigilância, é que as autoridades policiais também façam apreensão. Faça a apreensão dessa menor, se for menor. Se não for menor, que levem seja conduzido e que seja responsabilizado imediatamente, porque notícias como essas, elas podem ter efeitos drásticos, como teve de fato. Obrigada, por nada, doutora. Na verdade, o que pode ser feito, eu penso que vai demorar, viu, Bárbara? Existe uma PL lá no Congresso tramitando a PL da fake news, que inclusive pediram, agora está até parada. E por que eu acredito que isso vai demorar de ser votado? Existem políticos que se elegeram em cima de fake news. Existem empresas de políticos que todo brasileiro sabe que eles trabalham em cima de fake news, se elegem em cima de fake news. Então é óbvio que eles não têm interesse de votar essa PL. Parte daí. Porque você não tem uma lei específica no Brasil ainda, para dizer, a lei da fake news, que possa o indivíduo ser penalizado por conta de fake news. Não existe ainda. O que existe é que você usa o Código Penal, o artigo 138, 139, 140, e aliado a essas notícias, você pode incorrer nessa tipificação de crime, de homofobia, de racismo, etc, etc, etc. Crimes contra a honra. Os crimes contra a honra, contra a dignidade. Então eu acredito assim, que essa PL vai demorar muito de ser votada. Porque se os políticos que forem eleitos em cima de fake news, eu acho que eles vão querer, Barbosinha, que exista uma lei que coíba fake news, óbvio que não, Bárbara. Não vai então vai demorar muito. Olha, isso aí vai passar mais 4 anos. E aqui, sem partido, eu não estou falando aqui em nome do partido A, do partido B, eu, Barbosa, não tenho partido, a TVI também não tem partido, mas os fatos têm que ser ditos, têm que ser noticiados. Antes mesmo do advento da internet, a militância da esquerda no Brasil sempre teve o chamado rádio corredor, que era uma fofoca que se fazia entre os militantes do partido e espalhavam notícias falsas a respeito do candidato adversário. Isso sempre houve no Brasil. Agora, com o advento da eleição, do Bolsonaro, apareceram os bolsonaristas e criaram aí a direita extremista também e copiaram essa mesma versão que o PT ensinou lá atrás. Então, só que hoje ampliaram isso através da internet. Então, essa questão de se usar fake news na política não é novo, isso é antigo. É antigo, é muito antigo, Olha, só para ilustrar aqui a nossa conversa, 8 anos após a mulher ser espancada até a morte em São Paulo, não sei se vocês lembram. Eu lembro. Sim. Por causa de um fake news, Ela foi vítima aí desse linchamento porque espalharam que ela era bruxa e matava a criança. É um caso da novela. A novela está se fazendo baseada nisso. Baseada nisso. Uma mulher foi espancada na praça pública porque disse que ela sequestrava a criança. E isso está se rolando na novela, exatamente essa história aí. Baseada. O nome dela é Fabiana Maria de Melo e ela foi espancada até a morte. Isso foi no Guarujá, no litoral de São Paulo, em maio de 2014. Lá se vão 8 anos, Passa rápido. O que uma falsa notícia não causa, né? Após a notícia falsa, compartilhada nas redes sociais. Olha o perigo. A família ainda luta por uma indenização. Mas indenização de quem? De quem? Vocês não sabem quem foi os autores. São dos vários. Assassinos, foram vários. Exatamente. Foram vários. E aí, não vai achar. achar. E aquele rapaz que foi amarrado no poste? Aí foi essa mulher aí, que foi linchada até a morte. Eu lembro. Aí os filhos dela hoje já estão adultos, baseando todo na história dela. Só um minuto, doutora, só um minuto. E o rapaz que foi amarrado no poste e foi linchado, que ele dizendo que era estuprador. Foi. E Vitória do Espírito Santo. E era inocente. Era inocente. Era inocente. Quem inventou, sabe quem foi? A namorada que inventou. Que absurdo. A namorada que inventou, dele, porque queria a aposentadoria dele. Aí. Nossa. Imagina. Eu lembro disso também. Agora, vamos botar um ponto aqui e vamos fazer a seguinte reflexão. Demais. Qual é o problema do Brasil? São esses crimes ou a falta de leis que punam pessoas que cometem esses crimes? Porque a impunidade é que leva a isso. Primeiro, o linchamento público, isso é coisa do século... Da Idade Média. Da Idade Média, E mesmo assim, na época, o rei, quem era lá o chefe, o mandatário, também não concordava com isso, tinha que ser julgado e levado à forca. Mas a humanidade tentava fazer justiça com as próprias mãos.
Isso está voltando hoje. Isso já é um erro, é um crime, Sim. né? Ponto. Isso não deveria acontecer. Aí a gente vem para a causa disso, que foi o fake news. Por que se propaga tanto notícia mentirosa? Porque tem muita lei no Brasil, mas nenhuma lei acaba punindo. Nenhuma lei pune. Ó, ontem acabou de ser solto o Pezão, né? Solto não, foi liberado de todos os crimes que ele cometeu de corrupção no Rio de Janeiro. E isso se condenando também o juiz Bretas, porque foi ele que julgou a Lava Jato na época, né? Condenou esse governador do Rio a quase 90 anos de cadeia, um pouco mais. Então era uma pessoa para no mínimo cumprir 30 anos, porque a pena do Brasil é essa, né? 40. Ele ficou 1 ano na cadeia só. Aí que recado é esse para a sociedade? Ó, se você quer ser político para roubar, vá, porque não dá em nada. Porque vale a pena. Se o juiz lhe prender, depois quem vai preso é o juiz. É bem por aí mesmo. Né? Então é um país que a gente vive. Então quando um adolescente comete um crime desse na internet, ele primeiro, ele sabe que ele não vai preso, porque ele é menor. No máximo ele vai pegar aí uma questão disciplinar, uma medida socioeducativa, né? E vai ser encaminhado para uma internação. Isso, se for, né? Se for. Tanto que eu já vi ontem até uma fala do governador lá da China, ele dando uma entrevista em Salvador, e ele disse que alguns menores foram apreendidos, mas não ficaram detidos. Alguns voltaram para casa, só um que ficou detido, porque já era adolescente, o resto não. Então, o menor, ele é bem informado, ele sabe disso. Ele sabe que a família dele não está nem aí para ele. Então, qual é a punição que vem para ele? Nenhuma. Então, isso para ele não passa de uma diversão. Ele só quer chamar atenção. Só chamar atenção, uma aventura. Isso é que eles querem. Quando eu era criança, eu tinha colegas, né? Criança não, já era adolescente. Eu tinha um colega que a família dele era bem financeiramente falando. E ele roubava por prazer. Ele falava para mim, eu falava, para que você roubou isso se você não precisa, rapaz? Mas era uma mania, né? Por quê? Porque não tinha punição para ele. Ele entrava num prédio e saía pegando todas as lâmpadas do corredor de um prédio. Para que ele queria? Depois quebrava. Então, gente, isso é quando você não tem uma boa formação em casa. E a maioria do brasileiro hoje está assim. Começa, como o Jailton falou, na creche. 4 crianças foram assassinadas esse dia numa creche, né? Um absurdo. Aí quando você vê a idade da criança, você fala assim, poxa, por que essas crianças estão na creche, né? Não, maldade, né? Mas eu acho assim... Por que essa motivação, né? Eu acho assim, sabe, André? Eu imagino que hoje as mães trabalham, são executivas, tem que levar o sustento, né? Precisa do dinheiro para cuidar dela também, então tem que trabalhar. Mas tem que dar um tempo ao filho. Ou então não faça filho. Eu penso dessa forma. Filho é responsabilidade. Nós vemos agora, né? Só um minuto, doutora. Filho não é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do pai e da mãe. Não produza filho. Mas eu trabalho, mas não posso. Então não faça filho. Tome remédio. Toma anticoncepcional. Bote DIU. Tem tantos métodos contraceptivos. Pode ter coisas que eu não gosto nem de falar, sabe? Porque pode até parecer agressivo. Mas eu não posso agora ter uma cliente, né? Uma cliente que chegou no escritório, a gente não vai dizer o nome, mas a gente teve uma cliente no escritório e ela buscando os direitos dela, normal, a gente não está contestando isso. Ela tem 26 anos. 26 anos. E aí, Jailton perguntou a ela, você só tem esse filho? Aí ela disse, não, eu tenho 4. 4 não, 5, né? 5 filhos. Cada um de um pai. Cada um de um pai. Que isso não é... A gente nem questiona isso, mas... Uma serpente. Não, porque como advogado você não pode falar todas as coisas, nem como professor. Mas ele disse, ele ainda chegou a dizer assim, você tem o quê? 5 filhos? Aí eu falei, você tem quantos anos? 25 anos, ela começou senhora, você tem quantos anos? Começou a parir com quantos anos? 26 anos. Eu nem perguntei isso, mas Jailton falou assim, você tá parindo e mas não é ligou? A realidade do Brasil, e pelo que você quer tanto filho? Com a idade dessa. E outra, eu não vou dizer o nome, que ele não pode dizer. Claro, ele não é bom, não vai dizer nada disso. E outra, e sem contar que nem sabia quem era o pai. Então, o que é que acontece? As pessoas hoje, algumas pessoas produzem filhos, que é bom ter um filho para poder ter a cesta básica, para ter o Bolsa Escola, Bolsa Família. Bolsa Família. O Bolsa Família. Então, é complicado, virou moeda de troca. Moeda de troca. Filho virou moeda de troca. O filho Não, eu soube, inclusive, isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso eu vi em noticiários mesmo, na capital do estado, em outros lugares, na periferia das grandes cidades. E as mulheres começaram a falar que iam ter filhos para aumentar a renda.
Imagine a moeda de troca, é o que Jair Moeda falou. de troca. Então elas não querem ser algumas não querem ser mães. Elas querem ter o dinheiro sem fazer nada dentro de casa. E não querem ligar, viu? Não querem fazer a ligadura, não quer. Querem ter Que eu mais filhos. perguntei por que você não liga? Ainda Se não você é já tem, cedo. não, ainda é cedo. Foi o que ela disse. Aí o Aí dá Jailton vontade disse, de é o fazer quê? Aí dá vontade de falar que não pode falar, né? Aí eu engulo, faço um sorriso de Mona Lisa. De Mona Lisa. É isso Assim, mesmo. não tem condição. E voltando aqui, você falou das leis. O que é que falta no Brasil? Faltam leis? Não, leis Falta nós temos até punição. demais. Tem, O que falta é punição. O que falta é celeridade. O que falta é celeridade na evitar justiça. a impunidade, Por exemplo, né? essa mulher que foi assassinada em praça pública, Bárbara, 8 anos. Até hoje você nem achou, nem vai achar. E a família Perdeu e acabou. acabou. Acabou a Não vida vai da família. achar. Porque esses lixadores são os mesmos pobres vizinhos que moravam no meio da rua daquele bairro. Que não tem dinheiro nem para comer. Ô, Jair, me permita aqui só verdade. fazer um parênteses assim. Eu estou dizendo que é um caso que aconteceu de uma pessoa falar sempre do outro, fala do outro, e desse outro divulga uma notícia porque ouviu Sim. a primeira pessoa. A fofoca, A né? fofoca. Eu sou Eu tô dizendo disso. que Jailton já Telefone foi, sem eu também fio. já fui. Eu sou E a vítima outra disso pessoa atualmente começa também. a fazer uma imagem de você, de uma imagem de que você não é aquilo que está se propagando, mas ela fala assim, não, essa pessoa é sim, ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa mau caráter, é uma pessoa corrupta, é uma pessoa bandida. Gente, não divulgue aquilo que você não conhece, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe quem é Jair, você não sabe quem é André, você não sabe quem é Barbosinha. Então, quando você ouve de alguém, né, algo sobre você, verifique, procure saber. Isso é muito perigoso. E tem uma né? coisa, doutora, ter alguém que não gosta de você é natural. É natural. É natural. normal. Eu costumo dizer, basta gostar de mim quem dorme comigo. Né? Porque não vai me Exatamente. matar e às vezes mata. E às vezes E mata. mata. E às vezes mata, porque dorme com o inimigo. Deus veio à Terra e tem gente É. até hoje que não gosta dele. Você tá entendendo? É, Então, assim, exatamente. Barbosinha, eu fiz um espetáculo na praça de agressor. Alguém printou minha foto e colocou em rede social. Como se fosse verdade. Não, afirmando que eu faço coisas terríveis. Nossa. Exatamente. Não Afirmando foi- não que quer ele dizer, é agressor. Não foi o Aquela ator, peça foi que vocês Jailton fizeram. Alves, sim. Exatamente. Não foi o ator, foi Jailton, Quer dizer, o cidadão. uma coisa de Foi pra utilidade Eu sou um denegrir. pública. professor, eu sou um Exatamente. advogado, eu tenho uma imagem pública para É. ser preservada. E o que é pior, Isso as mesmo. pessoas repassaram. Exatamente. Ainda comentam em Facebook, Ah, é? confirmando. Que ele é realmente, que é Agressor. muito bonito fazer uma peça, mas que Mas ele eu é um faço agressor. pior, porque eu sou aqui. Faz muito pior. Eu tenho todos os prints. Imagine então, você. eu quero dizer para essas Mas pessoas. você não tá nem casado. Como é Não, que você ia bater na mulher? Eu quero dizer. Não, mas não é. Porque, na verdade, quando ele é agressor, ele, Falou na que eu peça. faço isso com minha mãe. Fala que é com a mãe. Com a minha mãe que eu faço Exatamente. isso. Falaram que eu faço isso com a minha Exatamente. mãe. É. Nossa. Então, eu quero dizer, você que fez Exatamente. isso, a lei vai chegar até você. E você que repassou, a lei vai chegar até você também. Exatamente. Sabe por quê? Porque a internet não é terra sem lei. Vai chegar até você. E cada vez que você repassar notícia falsa, a lei vai também chegar até você. Eu prometo que a lei vai te chegar. Vai te buscar. É só questão de tempo. Pode A demorar, difamação né, é Barrosinha? muito Aquilo que sério, Jair né? falou, pode demorar. Demora. Mas, chega. quer dizer, pegar uma encenação, um teatro Uma que coisa foi de utilidade feito de pública. utilidade pública. Quem conhece Jailton sabe, quem conhece a vida dele, nós aqui conhecemos Jailton muito bem, sabemos quem é Jailton, e ainda assim é E vítima terrível, e é de terrível. fake news, Olha, dizendo quem que ele vítima- é agressor. Só quem é vítima de fake news sabe o que é isso. Porque é terrível você ser penalizado por um crime que você Vocês se Não, recordam? não isso. produziu e nem fez. Ó, isso Doutor. aí, além do fake news, vai muito além. Isso Sim. aí é difamação. É crime. calúnia, né? Barbosinha, né? vocês se recordam de Carolina Dickmann, aquela Sim. atriz que Sim. foi uma lei que foi instaurada por causa dela? Sim. Porque as fotos dela foram divulgadas Exato. sem a permissão na internet. E aí, depois que ela foi dar queixa na delegacia, como ela é famosa, então criou-se essa lei, né? Mas, assim, foi algo que foi repercutindo porque as pessoas gostam de denegrir a imagem do outro. Aquilo ali, né, era nudez, era algo que dava like, que dava curtida, então vamos compartilhar. E é até que conseguiram tirar, né, da internet. Mas Ô, pra Bárbara, uma pessoa pública, né, eles querem denegrir. Ô, no caso. Bárbara e Barbosinha e doutora Andréa,
vocês já imaginaram como é difícil, como é fácil jogar pedra, né? Mas os antigos dizem que não se jogam pedras em árvores não frutíferas, né? Eu ia falar isso agora, Exato. né? Ninguém joga pedra numa árvore que Quer ver não tem fruto. uma situação, Barbosinha? Eu fui chamada de corrupta. Corrupta. Corrupta em um blog da cidade. Foi. Um blog? Sim. Um blog da cidade, que divulgou. Mas Que por divulgou, que tem você- uma ação, inclusive, contra o blog. Quanto blog. E você Entendeu? teria corrompido quem? Pois é. Corrupta, Tô ladra. milionária, né? Tô milionária, tô viajando pra todos os lugares do país. Quer dizer, imagine que eu sou corrupta. complicado. Corrupta. Isso porque eu saí como candidata na presidência da OAB. E isso é um absurdo. Quer dizer, propagou Quer dizer, que você eu podia era ser candidata- corrupta. Um Corrupta. absurdo, Imagine. Um blog, né? E um blog da E um blog cidade. deveria ter mais responsabilidade. Responsabilidade né? com o que divulga. Com o que divulga. Com o que divulga. Tinha um filósofo, viu, doutora, que dizia o seguinte: um cara pegou, isso é a história das antigas da filosofia, disseminou notícia falsa com a pessoa. Aí o rei chegou, convidou, vem cá, chame a você, eu já pedi perdão. Aí ele pegou e falou assim: tudo bem, eu vou te perdoar, mas você vai ter que primeiro fazer o seguinte: você vai pegar, colocar a mentira que você colocou num papel, picotar o papel e espalhar no meio da praça. Se você conseguir trazer todos os papéis, eu vou te perdoar. Qual a metáfora disso? Espalhou foi, a pessoa não vai conseguir mais reunir todos os papéis. não consegue. Então, essas pessoas não têm perdão. Não, você não pode perdoar uma pessoa, uma serpente dessa, porque são pessoas que vivem na escuridão, vivem na treva, são perigosas. Essas pessoas têm coragem de botar chumbinho na comida e matar uma pessoa. Com E certeza. convive com você. E pode estar entre nós. E pode estar entre nós. Com certeza. Segundo Ana Beatriz, que é uma- Geralmente está entre... geralmente está, tá que é uma das perto. psiquiatras forenses mais famosas do Brasil, inclusive escreveu Mentes Perigosas. Nós temos livros dela. São 4% de psicopatas que vivem no meio de nós. E você pensa que os psicopatas são aqueles que estão presos? Não. De cada 10 assassinos, 8 são psicopatas. Mas os de cá de fora, que não matam pessoas, matam as pessoas dessa forma. É verdade. E mata sorrindo. E tem 4% E da mata população. como se nada tivesse Como se acontecendo. nada tivesse acontecendo. É. E E não precisa infelizmente... matar só de forma física, mata também a gente por dentro. Por dentro. Isso é muito pior. Porque mata e vai matando devagarzinho. A mentira é perigosa, É Barbosinha. perigosa. É muito perigosa. Muito perigosa. É muito perigosa. A mentira e a traição são as piores coisas. São. Pode, né? Fake news é tão antigo, amigo. Só que algumas dessas serpentes pensam que a lei não vai chegar até ela, mas vai chegar. É só questão de tempo. É tempo. Na política tem muito fake news por causa dos opositores. Então um sempre ataca o outro de uma forma, pegando os podres do outro e lançando na internet, né? Aí depois que passa a campanha, vai descobrir que nem é verdade, né? Na política tem muito também. Com certeza. E não vai mudar, não. E não vai acabar. É o que Jair falou, vai demorar muito de acabar. É perigoso. É porque nós vivemos, infelizmente, num mundo hoje muito mais materialista do que antes, né? E muito mais populoso. Então as cidades estão mais populosas, né? Tudo está a aglomeração de pessoas, e ali tem pessoas de várias maneiras, né? Em 10 pessoas reunidas, pelo menos metade ali são pessoas que não têm o mesmo interesse, não comunga da mesma fé, enfim, são vários costumes diferentes, né? Então nós vivemos, resumindo, numa sociedade hipócrita. Pessoas que convivem com o outro, né, por algum interesse, né? Seja material, seja outro tipo de interesse, mas é um tipo de interesse. Ela não convive com você por uma sinceridade, uma amizade pura, como existia, né? Quem conviveu há anos atrás, em cidades menores, com menos pessoas, convivia com aqueles amigos de infância, né? Aquelas pessoas que tinham a pureza no tratar, no conversar. Hoje não, hoje é um mundo materialista, é um mundo que aconteceu esses dias com um colega de profissão, né, nosso, que é o J. Silva. O cara levou um namorado para casa e foi assassinado por um carro que não ia ser dele por mais de um dia, porque o cara que rouba não vai ficar rodando com o carro a vida toda. E ceifou a vida de um grande comunicador. Ceifou a vida de uma pessoa, de um ser humano, para levar um carro usado da porta da casa dele. Quer dizer, porque ele não tinha outra coisa ali, né? Só tinha isso. É triste, né, Barbosinha? Então a gente vê isso todo dia. A gente vê pessoas matando o outro pelo dinheiro, a gente vê pessoas matando o outro por uma posição Por um celular. social, por um celular. Então é terrível. Banalizou, né? O Banalizou. instituto, né? O Banalizou. instituto, assim, né? Da
forma mais sorrateira, quer Sorrateira. dizer, então assim, a mentira, É. a impunidade, tudo isso para mim é algo que a gente precisa estar atento. E Né? tudo surge do meio que você vive, como você falou. As pessoas estão entre nós. É verdade. Então, Sim. eu, por exemplo, eu me resguardo muito hoje de eventos sociais, Sim. né? De todo tipo de evento, porque você está ali, mas não sabe com quem você está lidando. Sim. Agora, Barbosinha, a gente se privar de estar num meio de social, tudo, é. de se privar Eu tenho me de ir e privado há vir. muito tempo. de Jailton muitas- tem se privado, eu eu não me faço privo muito mais tempo. não. Eu Eu faço não isso. me privo desse. Infelizmente. Se eu quiser ir para algum lugar, ter uma vida social que demonstre para as pessoas que estou ali, que estou acompanhando, eu não vou me privar não, porque esse bandido, ele precisa entender que aonde a gente estiver, a gente vai incomodar, é problema deles. O problema não está em mim, está neles. Eu sei. Mas Não, hoje, o por problema exemplo, tá neles. hoje quantas pessoas estão se privando de usar esse aparelho na rua? É. Ai, demais. Eu mesmo não uso. Outro dia eu estava em São Paulo, um amigo meu, aí eu fui pegar o celular para ligar para aqui, né? Aí um amigo meu, não, rapaz, pelo amor de Deus, não, esconda. É. É. Então você não precisa ter o celular. E hoje Se é um você não material pode de usar, trabalho. Material de Se trabalho. você não pode usar, você não precisa dele. Exatamente. Quando eu tô com o celular na rua, Jailton fala logo, guarde isso, guarde no celular. Porque ela já foi vítima. Eu já fui vítima, 3 vezes. O bandido bateu. Aqui a cicatriz. Tá aqui a Aí, cicatriz, tá vendo? bateu. Bateu né? pra tomar o celular e o notebook. Já não basta Acabei não roubar e ainda tem que deixando, agredir, viu? Não né? levou porque eu não deixei. Me desculpa, Porque doutora, ela enfrentou o bandido. enfrentei. Bandido Não é pra se façam enfrentar. isso, não façam pode, isso. não. Quem tem que enfrentar bandido é a polícia. Porque tem treinamento. Aí você compra um carro novo, as pessoas do próprio meio ali, né, começam a questionar. Como é que você teve esse Isso. carro? Quantas vezes falou com você? Né? Essa Como é que ela- como que Jailton teve quando esse não carro? fala na sua frente, fala por trás, Ô, pior, né? Barbosinha. Porque fala assim, essa pessoa deve estar roubando, não é possível. Fala. Não Eu é passo possível. Quantas por vezes? isso, Barbosinha. Como é que Mas Jailton você tem tá nos aquele Estados apartamento? Unidos, como? Falou comigo. Você foi como? A mesma coisa. Eu roubando. Aí, Como se fosse proibido, né? Então, Como se eu fosse tô- Como se fosse proibido a gente viajar. A pessoa ser feliz. Coisa de louco. Então eu estou chegando a esse ponto para chegar na agressão que ela sofreu no fake news dela, Sim. por exemplo. Por que aquela corrupta? Porque ela é bem posicionada na sociedade, porque Eu ela me visto bem. ela se veste bem, ela Porque eu anda tenho um bem, carro ela tem um bom. carro bom. Porque viaja. Porque viaja. Ela trabalha, não é para ganhar dinheiro, não é para isso, porque ela se Pois formou. É. Né? Imagina. Então o ser humano hoje está assim. E por isso que eu cheguei nessa conversa, para mostrar que o fake news surge de onde você menos espera, que é do seu lado. Da Exato. inveja, de né? casa, De dentro da casa. amigo. E tem pessoas que Isso não é fruto de concordam com inveja, você. Tem Não. pessoas que não concordam com você e falam assim, pronto, eu não concordo com ela, eu vou detonar com ela. Vira Agora é inimigo, não Vira concordo. inimigo, não concordei, vou detonar com ela. E aí pode ser seja o por que for. política, né? Eu Seja conheço por gente da política. direita que está odiando pessoas da esquerda que antes eram amigos. Eram amigos, exatamente. Olha que Barbosa, loucura. exatamente. Ô, Barbosinha, Onde a gente que chegou? loucura as pessoas brigarem, romperem as amizades por causa de ideologia, político. uma ideologia que não existe. Que loucura! Faz Porque se a gente sentido. estivesse num país de ideologia, né, cristã, contra ideologia, sei lá, satânica, não, aqui no Brasil não tem isso. Né? É uma Ou então na loucura. ideologia política, né? Que a gente já viveu aí em outros países, aquelas ideologias comunistas mesmo, na essência, que aqui no Brasil nem o comunista sabe o que é comunismo, né? Que loucura. Porque, Nem sabe. porque o comunista do Brasil aqui frequenta a igreja católica, Sim. né? Então ele não É uma sabe o que é confusão comunismo, aqui no né? As Sim. pessoas É uma brigarem por confusão. conta de ideologia política Aí, e outra aí ideologia rasteira. Eu venho para a direita. Qual é a ideologia da direita? É odiar as pessoas só? Não pode, gente. Tem que defender uma bandeira e não odiar a pessoa, seu irmão, seu amigo, seu Pois vizinho. Verdade. Que loucura a gente está Odiar vivendo, pessoas, né? Isso é muito pesado. É, e aí a gente vive nesse ambiente. E a que- fake news trabalhou em cima desse Disso, ódio. do ódio, exatamente. do Trabalhou em ódio. cima do ódio. Do ódio. Coisa de louco. É isso que eu estou querendo chegar aqui, essa conclusão. Então, essas pessoas que te invejam, que têm ciúmes, ou que passam a te odiar por questões que nem sabe, na verdade, quais são, Quais são? né? Aí não define, cria o né? fake Não news. tem o o famoso ódio do coxinha, nada, né? do nada. Você sabe de um personagem que foi criado no Ceará, chama Coxinha, na Sim. TV Diário, né? Você tava ali, ele lhe elogiando, ó, autarquia, Eu você é uma lembro. maravilha. E aí depois, quando você saía, vai lá, carniça. É assim mesmo, era assim mesmo. Eu adorava É esse assim programa. mesmo. Eu falava, gente, não é possível. É assim Olha lá, olha lá, É olha assim lá. que agora, Vamos olha ouvir lá, aí, é ó. assim mesmo. Vamos ouvir aí, ó. Tá sem áudio. Tá sem áudio aqui. Da mulher Tá dele. sem áudio, Rafa. Pense que eu não sei que a negada ia pra lá só pra ficar olhando a mulher dele. Aliás,
Ô mulher sem futuro, não tem vergonha de ficar pra cima e pra baixo com aquele shortzinho bem curtinho, mostrando a regada da bunda, né? Mas, coxinha, vamos lá, coxinha. Doquinha, eu só vou porque tu tá insistindo. Aliás, eu vou aproveitar e cobrar da viúva o dinheiro que esse velhaco tá me devendo. Eu só vou por causa disso. Pois então... Repara ele elogiando. Ô, paizinho, levanta daí, paizinho. Puta que pariu. Oh, meu Deus. Coxinha, coxinha. Ai, ai, ai. Olha aí. Ai, Até chorar. mas morreu feito uma carniça. Aliás, já tá fedendo. Eu acho que foi pouco dele ter sido atropelado pelaquela carreta carregada de cimento. Ainda mais, bichinho. Coxinha, a viúva tá vindo pra cá, ó. Eu vou aproveitar e vou contar os podres do Tom tudinho pra ela. Vixe, Coxinha, não faça isso não, cara coxinha, morto, não cara. faça Vou fala fazer mal. sim. Ela tem que saber quem era essa peça. Esse Olha. caba safado deitado aí. É bem assim, babozinha. É bem assim. Ai, ai. Tá aí, né? Isso retrata a realidade. É a realidade, né? Por isso que eu fiz Retrata a questão de... realidade. Lhe abraça, lhe beija, dá tapinha nas costas, mas quando pode, dissemina notícia falsa contra E você. você vê que é um ato tão covarde a coisa da mentira e do fake news que o cara, depois de morto, né? É uma brincadeira isso aí, mas é mostrando a realidade. Isso é sério. Isso é sério. Isso é muito sério, é Aí muito sério. o cara já vai contar à viúva coisa que talvez nem é verdade e o cara não pode se defender. Não pode se defender porque tá morto. Não pode se defender porque tá distante. Não pode se defender porque não tem aproximação, não conhece essas pessoas, porque elas estão protegidas na invisibilidade das redes sociais. Tá entendendo? É complicado, meu amigo. Complicado. É cruel. Nas Isso redes é cruel. sociais, aquele que não tem coragem de falar pessoalmente, de expressar, ele vai se esconder atrás da rede social para poder fazer essas maldades, criar esses fake news. É justamente, né? É o que o porque doutor ele Jair falou agora. Ele poderia fazer isso de boca a boca, mas ele vê que é mais rápido fazer pela internet, né? Esse é o Mas problema. eles fazem das duas modalidades, viu? Eles fazem das Faz duas o boca a modalidades. O boca a boca, boca faz por e redes faz sociais. por redes sociais. Faz Então, porque assim, são perigosos. de qualquer forma, o que atingir primeiro vai ser E atingido. o que é pior, viu, Barbosinha? Essas pessoas, elas são tão perigosas que elas afirmam categoricamente, com tanta verdade, com tanta verossimilhança, que não tem como outro duvidar. É impressionante. Impressionante. A mentira vira A pessoa verdade. ainda acredita. É impressionante. Acredita, né? Agora, o que eu acho mais impressionante são pessoas até, assim, aparentemente idôneas, né? Pessoas inteligentes que recebem esses fake news e não apuram. Repassa. Exato. E Eles tem pessoas repassam. até que te conhecem, Sim. aí recebe aquilo ali e não liga repassa. pra você pra saber, rapaz, você vê isso aqui, é verdade isso? Eu não sabia que você fazia isso, né? Repassa. Aí ele repassa sem antes Ou então não conversar quer com nem você. dizer quem foi que a primeira pessoa, por Não. exemplo. A primeira pessoa que mandou, Foi não fulano. posso falar não. Não posso falar Que é de tão jeito nenhum. subrepetícia quanto. Exatamente. Porque se Morte- você morte sabe, falsa alguém lhe manda uma acontece mentira e você se cala, você é tão criminoso quanto. Criminoso Exatamente. quanto? Criminoso passivo. Exatamente. Então é simples assim. É simples assim. Barbosinha, morte falsa acontece sempre. Que dizem que morreu um famoso, dizem que morreu um político e aí não morreu. Quando E vem, não dá morreu. em nada Se isso, não né, gente? Eu apurar, fico olhando isso todo dia você na pensa internet. que morreu, não morreu. Eu deixei até de olhar, eu olhava muito a rede social antes. Hoje eu olho uma vez no dia pra ver se tem algum recado pra mim, né? Barbosinha, e Ou o pra que me eles divulgar. Mas você Eu vê uso tanta muito, mentira, né? Eu uso muito as redes hoje em sociais. dia. Mas eu sempre vou filtrando Tem que filtrar ao máximo, né? aquilo que me é interessante, aquilo que eu posso também divulgar. Eu filtro e vou também buscando aquilo que for, que a gente vê que é falso, que é mentiroso. Eu vou captando e fazendo a minha prova, porque eu vou chegar, e como o Jailton falou, a gente precisa chegar nessas pessoas. A gente vai E a chegar. gente precisa chamar a atenção dessas pessoas. Agora, como a gente falou há pouco, a gente não pode recuar mais. Não. Né? Eu já recuei, por exemplo, como eu falei aqui, algumas coisas eu não faço mais. Eu tenho grade na minha porta para ninguém entrar sem, Sim. né? E a gente fica preso e o bandido fica solto, né?
Mas tem um momento que se você recuar mais, você vai fazer o quê? Você Ficar numa toca? vai ficar sem Deixar de carro, vai viver. ficar sem celular, Sem nada. sem nada. Não vai entrar numa rede social, não vai fazer, fazer ir em nada. eventos, Privar. porque se você for em eventos, olha, essa pessoa tá querendo se aparecer, tá fazendo eventos o quê? É. O que que ela quer? Rapaz, E começa, é tanta coisa, não né, é? Barbosinha? É tanta coisa que É acontece. impressionante, Barbosinha. Na minha opinião, é. a gente tem que viver e ser feliz. Se a gente se preocupar muito com o que os outros pensam, Exato. Rapaz, é impressionante. Não vai pra lugar impressionante. E viver, e viver. O nosso direito de ir e vir é literalmente esse direito. Exato. A gente não pode deixar, Abrir mão. permitir, né? E abrir mão disso. A doutora André falou uma coisa interessante. Eles é que estão errados. Então eles têm que se esconder. Eles que se escondam. Eles que continuem Eu escondidos. vou continuar me aparecendo, como diz uma amiga minha, me mostrando, né? Me mostrando. Problema de quem acha diferente. Não tô nem a aí gente pra que quem acha trabalha com, diferente. trabalha com a comunicação, né? Com as pessoas, não tem como. E tem uma coisa, viu, Barbosinha? Ó, deixa, sim, diga, só concluindo aí. A história de Abel e Caim é muito real. Uhum. Né? Os inimigos estão dentro das famílias, é impressionante. Os seus maiores inimigos, na maioria das vezes, estão dentro da família, o próprio sangue. Eu costumo dizer, eu vi no filme, né, que sangue não é nada, porque vampiro gosta de sangue, muriçoca gosta de sangue. Então, família é o que o coração escolhe. Exatamente. Se Exatamente. achar que sangue define família, não define, não. Senão ninguém adotava Família ninguém. somos nós. Família somos nós, Amigos, que nos se respeitamos, respeitamos. nos amamos, entendemos, compreendemos, Isso mesmo. estamos sempre juntos. Isso é família. Que é a família cristã, que é a família que eu acredito que Deus quer de nós todos. É. Eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para as pessoas que se manifestam aqui pelas redes sociais, né? Que estão assistindo o programa. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, né? Aproveitar e mandar um abraço ao Ivan Guzmão, ao Jorge Coelho, que está nos assistindo, Luiz Coelho, também o professor Peixinho, né? Nos assiste. Muito obrigado pelo carinho da audiência aí. Peixinho, meu amigo. Um grande Gente abraço boa. aí. Pessoal aí das Nações Unidas, né? Muita gente bacana aí assiste aí. Seu Antônio, né? Muito obrigado também pela audiência. E podem mandar mensagens aqui, viu? Pode mandar vídeo se vocês quiserem. Depois, Bárbara, dá uma olhada no WhatsApp, vê se tem mensagens aí ou perguntas, né? Sim. Para os nossos convidados de hoje. Bom, eu queria falar o seguinte agora. A gente já falou aqui, né? Das consequências que as pessoas sofrem, né? Com essa questão do fake news. Vocês estão sofrendo essas consequências agora. Porque acabam que outras pessoas que estão lendo aquilo, às vezes não conhecem vocês e acabam comprando isso como uma verdade, né? E não checam, não tem até às vezes como checar. Essa oportunidade aqui de vocês estarem aqui na televisão, infelizmente nem todo mundo tem, né? Porque agora, Verdade. no momento, algumas pessoas que estão nos assistindo que podem ter visto isso, Identifica, né? né? Além de se identificar, vai saber que não é verdade, né? Mas eu tenho outros casos aqui em Itabuna, por exemplo, tem um grande amigo nosso que saiu de Itabuna aqui, teve que morar em outra cidade, porque ele foi vítima também de fake news. Claro Nossa, que falou houve uma uma coisa situação, interessante. houve uma situação, mas não foi tudo isso que falaram, espalharam pelas ruas, pincharam até muro com o nome dele. Meu Deus. Eu sei quem é. E ele teve que sair da cidade, A né? nossa colega, que foi vítima agora há pouco tempo, a nossa Nossa. colega, vítima de fake news, ela tá querendo, ela falou assim, eu vou deixar de advogar. Foi o que ela falou pra mim, eu vou deixar de advogar. Vítima Porque de ela tá fake news e tá sendo vítima também de levantar falso contra ela, sendo caluniada, injuriando por uma própria colega. Imagine. Entendeu? Então, assim, ela Mas se essa aí sentindo... tá fácil, porque ela sabe quem é, né? Ela sabe pode quem já é, entrar ela com sabe ação. quem é e ela tá tomando as medidas cabíveis. Então, Então ela não tem que percebam deixar de vocês. advogar, não, muito pelo E ela contrário, querendo né? deixar, ela disse, André, eu vou sair da cidade. Ela quer ficou dizer, envergonhada, né? Ficou envergonhada porque as pessoas são maldosas, são ruins, levantam falso e começam a divulgar situações contra ela. Então, assim, ela tem o meu apoio, ela sabe disso. Jailton conhece ela, também tem o apoio de Jailton, porque a gente vê que ela está sendo vítima todo o tempo. Simplesmente porque ela está tendo ascensão né, na advocacia, mostrando quem ela é como profissional, uma menina jovem e que está aí crescendo como profissional. E isso, Na verdade, o sucesso incomoda sempre, né, Barbosinha? Incomoda muito. Incomoda muito. E o fato de você ser correto, que é uma obrigação, incomoda pra caramba. Eu também já fui vítima, né? Só que eu também sei quem são os criadores desses fakes, né? Dessas mentiras. Mas eu não tomei nenhuma providência. Entreguei a Deus, né? Mas eu fui vítima, assim, não pessoalmente, mas através da própria empresa, né? Mas a gente sabe que são pessoas coitadas. São coitadas, né? São coitadas. Coitadas. São coitadas. Porque quando essas pessoas almejam você por inveja, né?
Por raiva. Por raiva. Coitada, a gente lamenta, né? Não Lamenta. vivem, elas vegetam. Exatamente. Porque elas não têm vida própria, que elas querem viver a vida do outro. Rastejam, come poeira. Rastejam e come poeira, é verdade. É verdade, amigo. E aí a gente leva a vida da gente, né? Agora, às vezes quando ataca a honra, como foi essa moça, né? Nós tivemos outros casos aqui, não sei se você lembra, há uns anos atrás, a TVI até noticiou na época, teve um pessoal de uma universidade aqui, particular, que alguém pegava a foto dessas meninas peladas, né? Espalhava. Eu lembro disso. Você lembra disso? Teve uma moça também que saiu da cidade. Lembro. Quer dizer, tudo isso é fake news, tudo E foi isso o caso de uma colega, também foi uma colega advogada também, que teve sua imagem, tirou o rosto dela, né, da pessoa de fato, com o corpo nu, e botou a foto dela, poxa. Olha aí. Imagine você ir divulgando como se ela que tirasse as fotos suas. Que maldade, e tivesse, né? Quer dizer, Que maldade, né, um Bárbara? absurdo. Pior E até ainda, quando? E Que até montagem falsa. simplesmente porque tem alguma inveja dela, porque ela é uma mulher muito bonita, e tem inveja, vê que ela tá crescendo, vê que é uma mulher diferente, né? E isso provoca raiva nas pessoas, ódio. E até quando a gente vai ficar nessa incerteza? Nós estamos vivendo numa sociedade que, quando você se destaca, as pessoas não querem crescer também para se destacar igual você. A inveja dela é o contrário. Ela quer cortar você para você voltar abaixo do que ela. Destruir. Destruir. E acredite, vou lhe dizer, a coisa é tão séria, a inveja é tão séria, que assim, aí quer imputar a você, ou você é traficante, ou você é ladrão. Aí se você não é político, não é traficante, aí tem que detonar você. Não, tá roubando e sai disseminando. É impressionante. E não acredita, e não vê que você levanta 5 da manhã, dorme meia-noite, de segunda a segunda trabalhando. É uma coisa de louco, né, meu amigo? Acompanha a nossa vida. Né? A pessoa que tem esse espírito, né? Espírito imundo, que eu chamo, um espírito ruim, ela não vê a luta, ela só vê a vitória do outro. Ela só e incomoda. Incomoda, porque ela acha que aquilo que você conseguiu, ela teria que conseguir no mesmo dia. Isso. E aí é que incomoda. Esse é o problema. Exatamente. E aí surge o fake news. Aí, através da inveja, a arma dela é falar mal do outro, né? É lançar isso ao vento e para quem pegar, pegou e vamos embora falando mal das pessoas. É aquela famosa frase popular, quem vê close não vê corre, né, doutor Jailton? A pessoa tá trabalhando, tá acordando de madrugada, mas ele só tá vendo os flashes. E quando fala assim, eu vi um vídeo que o cara colocou assim, eu não sou o que eu aparento em rede social, eu posto o que eu quero, não o que eu vivo. Achei interessante isso. Eu posto o que eu quero. Eu posto o que eu quero. Interessante isso. A rede social é minha, eu posto o que eu quero. Interessante isso. Não importa. Agora, eu posto o que eu quero, sempre limitando dentro aquilo das leis, dentro das leis, sem denegrir ninguém, falando sobre mim. E você Se eu tô feliz ou não, eu posto o que eu quero, que eu tô feliz. Eu também. Agora, dentro de respeito, ética e das leis. Né? Aí, gato e cachorro quer postar e dizer o que quiser e dizer que é liberdade de expressão. Não é não. Nem a imprensa no Brasil limite, né? tem liberdade de expressão. Isso é hipocrisia falar isso, mas é verdade. Nós não temos liberdade de expressão. Eu sei que não tem. Por exemplo, nos Estados Unidos, a imprensa realmente tem liberdade de expressão. Lá, outro dia, um radialista foi condenado agora a pagar 800 milhões. Ele nunca vai pagar isso, né? Vai morrer na cadeia. Porque lá ninguém sai da cadeia igual ao Brasil. Lá come cadeia. Porque lá a liberdade existe. Você fala o que você quiser numa rádio, numa televisão. Mas você assume o que você... Agora você está debaixo das leis. Assume o seu B.O. Você assume o que você está fazendo, você vai ser punido. Exatamente. Então, eu volto a estaca zero. Tudo aqui no Brasil acontece pela impunidade. Impunidade é o nome. O que esse blog fez com você? Se tivesse punição... Exatamente. Ele nem existiria mais. Perfeito. Se fosse nos Estados Unidos, né, Barbosa? Já teria sido preso. Né? E outros blogs não fariam isso porque viu o ideia o que eu estou passando com essa ação, que é danada, porque ele não tem nada, porque já identifiquei diversas vezes para o judiciário o que pode ser feito e fica... E fica por isso mesmo. Você ganha, mas não leva. É brincadeira? Agora como eu disse aqui, a imprensa não tem liberdade de expressão. Por quê? Porque a imprensa séria, organizada, documentada, como nós aqui somos, né? Nós dependemos de concessões. Sim. E essas concessões são dadas pelo Estado, pelo governo federal. Dadas entre aspas, né?
são pagas, mas é o governo federal que dá essa concessão dentro de uma licitação para que você tenha um veículo de comunicação. Sim. Então, nem tudo aqui pode ser dito. Essa é a realidade. É né? verdade. Nós tivemos aí, durante o processo de eleição, uma censura contra um canal lá de São Paulo porque estava falando mal do Lula. Claro que tem uma lei que rege essa questão eleitoral, a gente sabe disso, que 6 meses antes da eleição você não pode falar nem mal nem bem. Tudo bem. Mas a censura não deveria existir. Deveria existir o quê? O processo em cima do veículo. Isso. E não a censura. Bom, mas tem um outro advogado aqui que participa do programa, né? Direto de Vitória da Conquista, que é o Gustavo Magalhães. E ele está online aí com a gente também. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Bárbara. Bom dia, nossos convidados. Eu estou aqui hoje de fone, porque tá baixinho aqui, não sei o que aconteceu. Tô com fone de ouvido aqui. Mandar um abraço para vocês aí, em Itabuna. Eu estou ouvindo o retorno. Rafa, muito obrigado por me chamar, porque eu queria participar, que a gente estava comentando aqui, eu estou ouvindo o debate e vocês comentando sobre fake news, e dizer o seguinte, o povo acha que a internet é terra de ninguém, né? É terra de ninguém, não vai ter punição, não vai ter nada, ninguém vai investigar, ninguém vai fazer absolutamente nada. Eu queria só comentar que aqui em Vitória da Conquista, dentro da Polícia Civil, existe um núcleo um núcleo especializado em crimes de informática que resolve muito rapidamente as questões de informática. Eu mesmo já passei, a gente que está sempre na mídia, eu nunca tive nenhuma fake news contra mim, mas eu já tive, por exemplo, Maísa, minha esposa, já teve um processo onde ela estava na internet, uma foto dela, e um cidadão lá do Paraná pegou a foto dela e colocou como se ele tivesse emagrecido ela, porque ela emagreceu aquele monte de peso, né? Ela fez todo o tratamento para poder emagrecer, e esse cidadão lá do Paraná pegou uma foto e disse que ela que tinha ele que tinha emagrecido ela, quer dizer, na verdade foi uma origem de uma fake news. Antigamente não tinha isso aqui foi 2015, ainda não era o nome fake news, mas é o que está acontecendo hoje. Agora, hoje parece que as pessoas acham que tudo que se falar na internet, tudo que se falar lá vai morrer ali, ninguém vai ter mais nada, e ninguém vai sofrer com isso. Na verdade, não é assim. A internet tem seus limites, e a fake news principalmente estragam a vida das pessoas, acabam a vida das pessoas e atrapalham e incomodam muito. Eu, particularmente, tenho alguns processos, eu acho que quem mexe com isso na internet tem que pagar caro, porque nossa imagem aqui é cara. Eu tô todo bonitão hoje aqui, se amanhã eu tirar uma foto aqui, Rafa gosta de fazer isso, e printar depois, ele gosta, adora fazer isso. Da Conquista, e de que todo mundo sabe, quando quer achar, acha, que em Vitória da Conquista nós documentamos aqui segunda-feira, nós noticiávamos o fato aqui, né, logo das 10 e pouca da manhã, e antes do meio-dia a polícia já tinha achado o garoto aí de Conquista que publicou fake news, não foi isso? Então, de parabéns. Ó, todo mundo bateu palma. Cadê Gustavo? Muito obrigado. Gustavo... Tô aqui ainda. Eu queria até retribuir, agradecer os aplausos e repassar para o nosso coordenador da Polícia Civil, que, aliás, nos apoia o tempo todo, o Dr. Fabiano Aurich, e dizer ao colega também que aqui é diferente, aqui o negócio é bem diferente. Quando a gente noticiou aqui, a gente estava ao vivo aqui, eu já estava recebendo as mensagens. Eu não quis falar porque Barbosa ia dizer isso. Quando terminamos o programa, já estava, o menor foi apreendido, porque a polícia atuou aqui, tem um núcleo que já responde por isso, e foi muito rápido, foi bem rápido, aqui é diferente, aqui a história é bem diferente. E ficou para a Bahia toda, Conquista como uma cidade modelo, com exemplo, que prendeu rápido. Exemplo. Olha, para você ter ideia, aqui tem um núcleo, aqui tem um núcleo, tem um núcleo, né, e a gente não vê essa celeridade, me permita, né, e me perdoe, mas a gente não viu essa celeridade como aconteceu agora em Conquista. Exatamente. Conquista parece que as coisas estão mais avançadas, né? Um modelo, né? Parabéns. Parabéns para a Conquista, parabéns, doutor. Parabéns. Vou repassar para o nosso querido coordenador, doutor Fabiano Aurich, que é o coordenador. Inclusive, ele recebe as notícias da gente aqui. A gente tem um contato excelente com ele. Aliás, Barbosa, eu vou aproveitar só esse deixa. É um gancho, né? Já estou começando a ficar assim, né, Barbosa? Eu queria dizer o seguinte: aqui em Conquista, aqui a gente tem uma delegacia de proteção
uma DEAN, Delegacia da Mulher, mas agora nós recebemos a visita essa semana da desembargadora e nós vamos ter a segunda delegacia, a segunda DEAN aqui em Vitória da Conquista, é mole. A gente está com a segunda DEAN. Adorei. É outra história. Segunda delegacia. Que coisa, Bora morar em Conquista. Né? Gente, que coisa maravilhosa, viu? Rapaz, não, a Conquista pra tá ter muito problema. avançada, né? Avançada, viu? Em relação Parabéns, aqui, parabéns não é à mesmo. toa que é a terceira cidade hoje da Bahia, né? Só perde para Salvador e Feira. Exatamente. Eu vou falar essa notícia então aqui, deixa eu falar rapidamente aqui. Foi ontem a desembargadora Nájila Brito, presidente da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia, juntou-se, a gente se aliou com a minha querida prefeita Sheila Lemos. Aliás, a Rafa daqui a pouco vai botar a foto, eu e Sheila, assim, ó, amiguinho, com a nossa querida prefeita Sheila Lemos, para dizer o seguinte, vai haver sim, e vai ter sim, a segunda, olha só, ela é desembargadora, a Rafa é muito rápido. A segunda DEAN aqui em Vitória da Conquista, a gestora e desembargadora dialogaram sobre os desafios para fortalecimento das políticas públicas voltadas para as mulheres e sobre como enfrentar os indicadores negativos de violência contra elas. A juíza da Vara da Infância e Juventude, a doutora Juliane também, uma pessoa maravilhosa. Doutora Juliane, ela botou ordem nesta cidade. A doutora Juliane Nogueira participou da reunião e hoje eles estão hoje no CRAS. Essa é a desembargadora, a doutora Nájila Brito, e a Vitória da Conquista vai ter a segunda, graças a Deus, a segunda vara de defesa da mulher, a segunda delegacia de defesa da mulher, uma outra vara especializada, vai ter tudo. Então, graças a Deus, a gente vai ter aqui uma defesa dos direitos da mulher bem feita e bem guarnecida. Essa é a doutora Nájila, que é desembargadora. Vamos voltar para Itabuna, e depois eu volto, que tem mais coisas aqui, com mais notícias. Agora, notícias... Coisa boa, feliz demais. Parabéns, doutor. Foi uma notícia maravilhosa que a gente sabe disso aqui. Precisamos trocar figurinha, viu, doutor? Precisamos trocar figurinhas para poder a gente implantar coisas aqui também em Itabuna, viu? Nos ajude. Olho para lá para Conquista. Mas você sabe o que é que falta em Itabuna, que tem Conquista sobrando? Lideranças políticas. Sim. Verdade. Lideranças políticas. Sim. Itabuna não tem isso. Infelizmente, Itabuna não Com tem. certeza. Conquista está conseguindo muita coisa. Eu vou falar uma outra coisa que vocês... aqui a gente está falando da segunda vara da violência doméstica, que já desafoga bastante, e eu tenho uma outra notícia também, que em Brumado vai ter um núcleo em defesa, um núcleo da Polícia Civil, que o doutor Fabiano está me mandando a mensagem aqui, em Brumado, um núcleo da Defesa Civil para a defesa das mulheres. Aqui nós temos a DEAN e em Brumado vai ter o NEAN, que é um núcleo especializado em... Gente, doutor, você precisa trocar figurinhas comigo. Eu vou pegar seu número para você me ajudar. A gente implantar coisas aqui também. Tem que reivindicar aí, né? Reivindicar também, porque a gente precisa aqui em Itabuna. Agora, aqui tá brabo. Só fugindo do nosso tema aqui um pouquinho, já que ele tocou nesse assunto, né? Como eu sou leigo também, eu gosto de esclarecer as coisas. O que seria o NEAN, esse núcleo de atendimento à mulher? Em relação ao que? À justiça, é isso? Não, o núcleo seria em relação à delegacia, mas em Brumado não tem uma delegacia específica de atendimento a crimes contra a mulher. Então vai ter um núcleo agora dentro da delegacia para poder resolver só isso. O núcleo e o bom é que é específico, né? É específico. Exatamente. E também pode fazer outros encaminhamentos a partir do núcleo. Né? Certo. Bacana. Sim, também. Parabéns, parabéns. Está crescendo. Brumado é uma cidade próxima aqui, a 130 quilômetros, e é uma cidade que é bem desenvolvida também por conta dos minérios, das minas, e ela é uma cidade que necessita. A gente sabe que é uma cidade próxima, e uma cidade que é entroncamento de várias rodovias, e aí a gente sabe que a violência aumenta, então é fundamental isso, fundamental. E aí tem Patrulha Guardiã, Maria da Penha? Maria da Penha Patrulha, eu tenho até o nome eu vou falhar com a minha amiga, que aqui foi a sargento que é responsável, a gente tem aqui sim, é que a sargento é até minha amiga, a gente até comentou, já entrevistei ela, mas eu não vou lembrar o nome dela tão rápido assim, nós somos bem aparelhados. A primeira vara da violência doméstica, e agora vamos ter a segunda vara da violência doméstica, e nós temos o núcleo de Brumado, elas são bem aparelhadas, a gente tem a patrulha da lei da Maria da Penha, Guardiã. e aqui a Guardiã, e eu digo,
A Honda, e eu digo aqui, nós temos uma coisa, doutora e doutores, que nós temos a escuta assistida, já falamos aqui, nós temos a escuta assistida maravilhosa, eu participo muito das audiências, porque menores infratores, eles só podem ser ouvidos com escuta assistida, porque senão complica o depoimento. E a gente tem aqui, o apoio foi a gente chama aqui de Suíça Baiana, nós fomos apoiados pela a rainha da Suécia, que implantou aqui, que mandou uma organização dela que investiu nessa escuta assistida aqui em Vitória da Conquista. Eu não sei para quem está, o telespectador que está assistindo, ouvindo a TVI News, é dizer o seguinte, a escuta assistida, os menores infratores, eles são encaminhados à escuta assistida para serem ouvidos, que participam de crime ou sofreram algum crime, e lá é diferente, você não tem juiz, não tem promotor, não tem advogado, tem nada. Eles ficam brincando, conversando com a pedagoga e com a psicóloga, e ela vai buscando as informações e vai tirando. Isso é maravilhoso, eu fico emocionado toda vez que eu participo, porque é uma outra história, que as crianças estão lá, são bem tratadas. Ou seja, aqui o negócio é diferente, viu? É bem diferente. Aí só não tem uma coisa que Itabuna tem. É o grupo Mulheres do Brasil. Não tem. Sim, tá vendo? Não tem. Pensei que ele ia falar da praia. Eu pensei que ele ia falar da praia. Pode vir, eu pensei que ele ia falar da praia. Sabe o que eu queria ver, doutor, a possibilidade? Nós temos uma peça teatral que retrata a violência doméstica, né? Eu vou pedir o seu zap aqui para te mandar essa peça e a gente gostaria de levar para aí. Seria muito bom, seria importante. Seria excelente. E fizemos esse evento aqui na Praça Dami, doutor. Na praça pública, né? Fizemos em praça pública aqui. Então, aproveitar logo a deixa e falar o seguinte, 2 semanas atrás, nós tivemos aqui um coral, teve como é que chama, Barbosa, o nome das cantoras? Esqueci o nome. Barbosa apresentou e eu entrei, porque o nosso secretário de Cultura é Xangai. Eu esqueci agora. E eu já fiz o link dela com o Xangai. Sim. Exatamente, Arcanjo. Eu já fiz o link dela com o Xangai. E Xangai, ontem a gente estava até num evento. Barbosa, você me permite, me dá só um tempinho aqui que eu vou entrar e depois você vai terminar com o pessoal, que eles são muito mais importantes, mas eu vou dizer o seguinte, eu tive ontem num evento. A TVI foi convidada a participar de um evento ontem, rapidamente, Rafa, você pode até soltar aí. Ontem foi o lançamento do São João aqui de Vitória da Conquista. Depois de muitos anos, a gente vai voltar a ter São João. Olha a prefeita Sheila Lemos aí. Tem o Itapedro também aqui em Itabuna, depois. Todo o seu staff aí, os vereadores. São João. A gente... eu tô com retorno aqui, tá ao vivo. Aí pronto, estamos aí no lançamento do São João de Vitória da Conquista. Foi ontem, o nosso secretário, essa é a prefeita Sheila, ela estava lá recebendo os convidados para o São João de Vitória da Conquista. Olha só que bonitão, esse bonitão aí sou eu. A gente estava lá, o nosso secretário de Cultura, Xangai, ele participou e lançou esse ano, depois de 2 anos, nós vamos ter o São João aqui em Vitória da Conquista. Então, o secretário de Cultura é o Alexandre e o secretário especial é Xangai. A gente vai ter várias atrações, vai ter o Fábio José, vai ter Fala Mansa. Esse é o secretariado responsável por essa festa maravilhosa que acontece no Glauber Rocha, que é a Prefeitura do Oeste. Nós temos 2 prefeituras, olha as atrações aí. Vai ter Flávio José, vai ter a filha de Flávio José, que agora é a sensação do momento do forró. Vai ter também Fala Mansa, que já é muito conhecido. E no final vai ter até o Thierry, eu nem sei porque Thierry cantava forró, mas vai ter Thierry também. Mas é bom que chama muita gente, a atração chama muitas pessoas para o Parque de Exposição. Aliás, Parque de Exposição não, perdão, vai ser no Glauber Rocha. Glauber Rocha é um centro, é onde está localizada a Prefeitura do Oeste, a segunda prefeitura. Esse é o Alexandre Magno, o nosso secretário de Cultura, que é músico e artista, muito conceituado, e do lado dele só está a prefeita e também o Xangai, só do lado dele está Xangai, né? Nada mais, nada menos que o nosso secretário, o secretário especial para a cultura. Enfim, vamos voltar aí, que eu sei que vocês vão terminar com muita notícia. Foi lançado, então, o São João de Vitória da Conquista. Esse ano vai ter São João de Vitória da Conquista, com várias atrações, Fernando José, vai ter muita coisa, viu? A gente tá voltando para vocês aí. Ô Gustavo, só uma pergunta aí, eu vi uma denúncia aqui no blog, que a prefeita gastou aí quase R$500 mil só para comprar banderola, é verdade isso? 378 mil bandeirolas em banderola. Não foi R$500 mil, não. 378 mil. Mas, na verdade, vai decorar a cidade toda, né?
Eu vou fazer uma defesa aqui, eu não defesa política. Ontem, Xangai, ele foi tão lúdico que a gente vai ter que... Eu tenho que repassar isso. Quando a gente entrou, olha, Rafa, tem aí o vídeo. Tem as bandeirolas, olha as bandeirolas. Quando entramos no evento, Xangai disse, gente, isso são bandeirolas. O São João sem bandeirola não existe. E realmente é isso. Foi 378 mil, mas na verdade a cidade inteira. É a cidade toda. Eu te garanto, Barbosa, a cidade toda. Vai ficar muito é bonito. muita gente. Mas eu estou perguntando, Gustavo, justamente porque, apesar do blog ser de uma pessoa que eu conheço, é confiável, né? Mas eu costumo checar sempre as informações. Como você está aí ao lado da prefeita, né? Você esteve com ela ontem e sabe todas as informações, por isso que eu estou te perguntando para a gente confirmar o que é notícia. De fato, existe realmente a compra, mas ela representa um pouco mais, não é só isso. Nós temos uma cidade que tem são duas cidades diferentes. Só o bairro Brasil, eu falo muito isso, só o bairro Brasil é quase do tamanho de Itabuna. Então o bairro Brasil é enorme e vai ser todo decorado. A decoração é muito grande, realmente é grande. Mas, Barbosa, não acho também que deveria ser. Pois não? Eu queria mandar um abraço para Luciana, nossa presidente da OAB aí. Manda um abraço para ela. Luciana. Minha presidente. Diz a ela que assim, eu tenho um carinho enorme por ela. Temos um carinho foi minha aluna, uma pessoa espetacular. Uma grande Dá um advogada, beijão na uma grande doutora parceira. Luciana. Ela é daqui? Vou retransmitir. Ela é daqui. Ela é presidente da OAB de lá. Mora lá. Eu vou retransmitir o seu abraço. Aliás, eu queria retribuir, além do abraço do Luciano, dizer que eu sou daí de Itabuna, eu sou de Ilhéus. Que legal. Meu escritório ficava em cima da Lojas Vence aí, ó. Sim, eu sei onde é. A coxinha. Oh, meu Deus. É por isso que a população de Conquista cresceu mais do que Itabuna, tá em 300 mil. Gente, eu sou daí. Vai morar lá e saem pessoas excelentes, maravilhosas, né? Pois é. Só para mandar, e só para dizer, eu sou da época de Oduvaldo, sou da época de Luilson. Imagine, eu sou colega de Luilson, pense aí. Eu sou colega de Fernanda. Meu Deus do céu, então você é bem antigo, viu, doutor? Depois dessa, um abraço, Barbosa. Muito obrigado. Continue com os colegas. Valeu. Um abraço aí, meu amigo Gustavo. Tchau, tchau. Legal. Rapaz, Conquista é uma cidade que cresceu muito, né? Muito. E muita gente aqui do sul da Bahia ótimo, foi morar lá. E Gustavo é uma figura sensacional, Gustavo. Então, Gustavo, um abraço aí, viu? Você lembrar do nome é Andréa Peixoto, advogada. Lembre de mim, viu? Lembre de mim. E Jailton Alves, que além de advogado, é ator, cantor, professor, compositor. Só falta isso, só falta agora ele ser cantor. Só falta ele cantar profissionalmente. Só falta isso. E apresentador de programa aqui na televisão também. Não, aqui, nosso Baião de Dois vai brotar. E eu agora sou apresentadora, né? Agora eu sou apresentadora também de um programa. Vai estrear dia 17. Tá vendo que eu não vou ficar pra trás? Agora que vai aparecer mesmo, né? Agora que vai aparecer mesmo. Agora que eu vou. Agora que vai fazer fake news, vão trabalhar. Vão trabalhar. Pra fake news. Mas vamos, voltando para fake news, vamos combater essas fake news. Vamos. Nós vamos fazer uma campanha aqui na TVI contra a fake news aqui em Itabuna, principalmente, que é a região que nós estamos, Itabuna e Ilhéus, né? Então vamos trabalhar em Conquista, vamos trabalhar forte aí contra a fake news. Vamos fazer um trabalho conjunto, vamos discutir sempre esse tema, né? Nos nossos programas também, né? Isso, exatamente. E botar esse povo contra a parede, esse povinho que só pensa em fofoca, em constranger os outros. Eles têm que ser varridos mesmo. Eles têm que ser varridos pro canto Volta da pro parede. esgoto. E depois Volta pro esgoto, que é seu lugar. A gente não pode se privar mais das coisas em função dos outros. Não é possível isso, né? Há pouco eu me dei conta disso aqui, porque eu estava falando, não posso usar celular na rua. Daqui a pouco você não pode ter um carro bonito demais, porque os outros ficam com inveja. Você não pode mais se vestir bem, porque fica com inveja. Você pensa que você se vestindo assim, os da nossa idade, alguns não ficam com ódio? Ficam, porque a maioria tá derrubada, aí falam, o que aquela criatura tá fazendo? Anda até dizendo que eu já fiz não sei quantas plásticas. Não é? Isso mesmo. Sério? Eu nunca fiz plástica na minha vida. E o que foi? Por que ele sempre fica jovem assim? Porque ele não envelhece. Não envelhece. O que é que você faz que você não tá velho? As pessoas querem que você esteja lá decrépito, todo arrebentado, arregaçado. É uma coisa de louco. Isso é coisa de louco, gente. É uma loucura, viu? Ó, pra gente finalizar, vamos resumir aqui. O que é que você diria hoje
Professor, enquanto professor e advogado, o que é que você diria hoje para quem está nos assistindo, que pode ser hoje ou uma vítima, né, futura ou atual, ou pode ser até inconscientemente um autor de fake um news. autor inconsciente ou consciente, e está aí na espreita nos assistindo, né? Então qual o recado que você diria? Primeiro, eu quero agradecer a TVI, a TVI News por essa oportunidade, né? A Barbosinha, meu amigo, estamos aqui juntos há muitos anos. Agradecer a você, nós invadimos sua casa, né? E você nos atendeu, nos assistindo. Então, se dizer para você o seguinte, combater a informação, é fácil você descobrir quando a informação é verdadeira. É só pesquisar os órgãos oficiais. É só perguntar aos institutos sérios. É só pesquisar. E outra coisa, nunca repasse notícia falsa ou notícia que você, ou qualquer fato que você não tenha, que você não saiba a origem, não repasse, porque é também crime o que você está fazendo. E a você, que pode estar nos assistindo ou que vai saber que esse programa aconteceu, você que produz fake news e que repassa, a lei vai te pegar. A lei vai chegar até você. Eu garanto isso. Doutora Andréa, como advogada, né, e vítima de fake news, assim como o Jailton, o que é que você diria aí para quem está nos assistindo agora? Primeiro agradecer o convite, agradecer por estar mais uma vez aqui na TVI. A TVI para mim é assim, é do meu coração. Obrigada, Barbosa, também pelo carinho, pelo respeito, pela consideração, né? Isso a gente tem que ressaltar sempre, né, Jailton? Agradecer também pela oportunidade de estar aqui estreando um programa de TV, né, a partir de segunda-feira. Então, assim, estou muito feliz, né, por estar aqui nessa emissora. E dizer para você que é vítima, assim como eu fui, assim como... E continuo sendo, né? Jailton, como foi vítima e continua sendo vítima, dizer que você precisa enfrentar. O enfrentamento para esses tipos de ações é através de ações. Então, se a gente ficar, deixa isso para lá, isso só vai render mais ainda. Então, busque a prova, faça todo esse mune de elementos para que você não permita que isso continue acontecendo. A gente não pode se calar. Eu entrei com ação contra o blog, eu entro ação com qualquer pessoa que fizer qualquer tipo de... Eu produzo a prova, eu busco a prova, e para isso a gente tem que se munir de tudo que for elementos para que a gente pegue essa pessoa que pratica o ato. Tá, então, com a sua foto aí, né, rapaz? Esse é o fake news, né? Está no WhatsApp? Está no... Conseguimos captar. E colocaram no grupo Mulheres do Brasil. Depois da apresentação. Rapaz. Imagine você. Gente perigosa que faz tipos de condutas como essa. Então a gente fala para você que é vítima, não permita que isso aconteça. Vá até o fim. Porque quando a gente vai, a gente evita que impunidades aconteçam. Para você que é o violentador, a gente vai buscar você, a gente vai até você. Então, pode praticar. Pratiquem, porque a gente vai chegar até você. Isso sem dúvida nenhuma, porque esse é o nosso objetivo, é eliminar qualquer tipo de falsidades, qualquer tipo de fakes que sejam perpetradas contra nós. Eu tentei uma entrevista com o delegado regional, né, doutor Evi Paternostro, para a gente discutir essa situação, mas ele infelizmente não pôde, né, estar aqui. Mas eu gostaria que a gente marcasse uma reunião, né, como imprensa, como o Grupo Mulheres do Brasil, como advogados e como vítimas, né, também. A sugestão que você deu foi maravilhosa. E a gente vai pedir ao doutor, né, Evi, que junto à Secretaria de Segurança Pública aparelhe melhor o departamento de Itabuna para ter a mesma agilidade de conquista, por exemplo, né? Porque um caso como esse era fácil de se detectar. Trocar mesmo uma figurinha, né? Trocar figurinha com a própria unidade de conquista. São a mesma família. São modelos, né? Exatamente. Faz parte da mesma família, eles se reúnem sempre em Salvador, né? Então a gente cobrar isso dele, né? Para que a gente tenha essa agilidade no departamento aqui de Itabuna, né, para detectar essas fake news, né?
Acho que a gente não pode ficar só olhando de braços cruzados as coisas acontecerem. E assim, Barbosinha, aí eu quero agradecer porque nós falamos, vamos botar a cara na tela, vamos falar com o Barbosinha para fazer um programa interessante, porque se a gente se cala, eles têm força. Exatamente. Eles agora, com esse caso que veio à tona, eles vão ficar agora meio ressabiados, né? Eles não vão parar, porque a serpente está sempre em atividade, né? Mordendo e expulsando veneno. Mas eles vão ter agora mais cuidado. Vão articular outros meios de conseguir atingir. E eu recomendo a você, por exemplo, que me mostrou aí no WhatsApp, né? Que você pegue a certidão da sua queixa-crime e divulgue também nas mesmas pessoas que receberam essa mensagem. Com certeza. Entendeu? Para que eles saibam que providências estão sendo tomadas, né? E que não está ficando barato para eles. Exatamente. Entendeu? Porque assim, o bandido, quem faz coisa suja, né? Coisa imunda, ele é igual o rato. Ele não quer aparecer. Você não vê um rato, né, dentro de sua casa. Fica no esgoto. Ele fica escondido, ele só aparece quando não tem ninguém. Então, quando você vai para cima e mostra que você está ali, ele vai fugir da sua presença. Com certeza. Né? Então, vamos trabalhar dessa forma. Parabenizo a doutora Andréa por não ter medo, que o medo é inimigo de tudo. Realmente, você tem que fazer a sua vida acontecer, independente de qualquer coisa. Você vê, ela já foi agredida para ser roubada, né? Sofreu assalto com agressão. 2 assaltos. 2 assaltos, tem até a cicatriz. Sofreu aí a questão da fake news e nem por isso ela deixou de continuar a vida dela normalmente, né? Isso é um exemplo. Então, parabéns. Obrigada. E que fica a mensagem aí para outras pessoas também, né? Não pode recuar, porque é isso que o terrorista quer, né? É isso que o bandido quer. Eu até brinco aqui, às vezes eu falo assim, os Estados Unidos propagam tanto que é valente, que tem heróis, super-heróis, né? A gente cresceu vendo super-heróis. Sim. Só que se você chegar lá e pôr uma garrafa de água no meio da rua e sair correndo, em Nova York não vai ficar ninguém. Porque eles são medrosos, eles acham que aquilo é um terrorismo, é uma bomba, né? Então o terrorista, ele quer isso, que você tenha medo. Porque aí é a satisfação dele, né? Então a gente realmente não pode ter medo. Então parabéns, Andréa, parabéns a doutor Jair também. E vamos aguardar aqui vocês fazendo o programa aqui, que é a grande expectativa agora. Baião de Deus de volta. Quem promete é Jailton Alves e Adailson Miranda. Isso mesmo. E Política Sem Mistério, segunda. Não percam. Vou aproveitar aí, Rafa, antes das cotações e botar a chamada de novo aí do programa Política Sem Mistério aí, né? Legal. Para as pessoas verem em casa. Vamos lá. Pronto. É isso aí. Pronto. Então, muito obrigado a vocês por aceitar meu convite e vir ao programa. E vocês já são da casa, né? Vão estar aqui fazendo programa com a gente, mas o espaço aqui também está sempre aberto. Obrigada. Obrigado a você, meu amigo. Obrigado a Bárbara, que está ali também, jornalista. Que Prazer falar com vocês, gostei muito. Ai, que bom, Obrigado, coisa boa. Obrigado a Rafa, que está lá atrás das câmeras, trabalhando para que o programa funcione. Um beijo. Ok, um abraço, muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigada. E a gente vai para as cotações com Bárbara e na volta vamos mostrar alguns destaques do Jornal à Tarde de hoje. Tem mais notícia aqui para você. Vamos sim. O arroba do cacau em Itabuna, R$215. Ilhéus, R$215. Bolsa de Nova York, R$43,71. Camaquã, R$214. Eunápolis, R$214. Arroba do boi, 15 quilos. Feira de Santana, R$285. Itapetinga, R$250. Teixeira de Freitas, R$244,50. Salvador, R$265. Eunápolis, R$244,50. Café arábica, saca com 60 quilos em Barreiras,
R$1.070. Vitória da Conquista, R$1.015. Bolsa de Nova York, convertido em real, R$1.172,65. Luiz Eduardo Magalhães, R$1.060. Café Conilon, saca 60 quilos, Eunápolis, R$620. Itamaraju, também R$620. O doutor Jailton, o ator, né, o apresentador, e a doutora Andréa, que estiveram aqui com a gente agora há pouco, debatendo esse tema. Se você ligou a televisão e já tinha acabado o programa, essa parte, né, do programa, você pode rever esse programa hoje ainda, a partir das 13 horas ou às 18 horas aqui na TVI, tá certo? Ou, se você não tiver tempo para ver na televisão, você leva na palma da sua mão. Pode assistir no YouTube, na nossa página TVI Oficial, ou no Facebook, ou ainda no nosso aplicativo TVI Play Brasil. Por falar em nosso aplicativo, Bárbara vai dar aqui agora as manchetes do Jornal à Tarde, que estão no nosso site. O nosso site é tviplay.com.br. Lá tem o Jornal à Tarde, gratuito para você conferir, né, as notícias, né, as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Lula se reúne com o CEO da BID, a visita na fábrica da Huawei. Essa empresa é a empresa que hoje pratica a melhor operação de 5G no mundo, né? E também fabrica equipamentos como esse aí que o presidente Lula está usando, de realidade virtual aumentada. Disputada entre os dias 9 e 20 de junho em Dubai. Flor de Lis terá visita íntima do namorado, que declara que ela é uma princesa, né? E ela fala, jamais vou te esquecer. Então, assim, aqui, essa notícia tá falando que a Flor de Lis está com o namorado, tá presa e ainda tem a visita íntima do namorado. Vocês se lembram do caso de Flor de Lis, né? Operação Intensificação. O BOPE liberta reféns e prende quarteto em Tancredo Neves. A ocorrência foi registrada na localidade da Semente. A ação do BOPE aqui, ó, em Tancredo Neves. Tancredo Neves, antigo Beiru, um bairro que fica no Cabula, em Salvador, né, e que teve ontem um dia intenso de violência, tiroteio, né? Complicado lá a vida do morador de Tancredo Neves. Verdade. Qual é a câmera? Aqui. Na política, o cargo no governo Jerônimo, né? Contente com a condição que o governo me deu, diz Joseval. O vereador desconversa sobre o cargo no governo baiano, mas indica que deve ser indicado em breve. Joseval. Adolescente apreendido após ameaça, aí é o que a gente falou há pouco, né? Colegas e professores com faca. Só que isso aí já foi uma tentativa de homicídio, né? Em Salvador. Em Salvador. Lago de Roma. Ontem nós comentamos sobre Goiás e comentamos hoje também sobre Belo Horizonte, que está ocorrendo aí ameaças desse fake news, que o programa hoje foi todo voltado para o fake news. O Bahia empresta zagueiro Gustavo Henrique para o time da Série B, é isso? O Bahia que venceu, né? Eu até não falei ontem aqui, venceu a Copa do Brasil na terça-feira, o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, 2-1. E agora se prepara para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série A, que será no sábado, esse jogo, né, enfrentando o Bragantino. É verdade, Volta Redonda. O Bahia ganhou de 2-1. Aqui tem mais Bahia, aí, Bárbara? Sim, 212 quilos de maconha foram apreendidos pela PM. A polícia chegou ao suspeito após troca de informações corporações, ele está falando aqui. Informações corporativas. A ação policial aqui na Bahia encontrou maconha. Moradora recebe conta de água de 7 milhões e meio. Concessionária de saneamento diz que a situação foi causada por uma falha pontual. Mas aqui na Bahia também, aqui não é na Bahia.
Mas aqui na Bahia, aqui em Itabuna, estão tendo casos, e a gente vai falar hoje no Alerta Cidade, estão tendo casos de contas exorbitantes, né? Inclusive, os moradores têm mandado imagem da conta pra gente, como denúncia, né? Informando que não está consumindo essa energia toda e não está consumindo essa água toda. A gente vai ver daqui a pouquinho no Alerta Cidade. O problema é esse, Itabuna falta muita água e quando a água chega, né, acaba enchendo os reservatórios das pessoas e elas esquecem que tem um medidor, também tem esse problema, tem que prestar atenção. Tem que analisar, né? Tem que analisar para ver se não é o medidor que está medindo a água certa, que entrou na residência, né? Exato. Porque se não for, aí a empresa está errada, realmente tem que ver, tem que averiguar. O certo é você ver qual é a medida do seu reservatório, né? Quantos litros ele pega e olhar lá no medidor se ele contou certinho, né? Se encheu. Por exemplo, seu tanque é o quê? 1000 litros? Pronto. Aí você vai lá e vê quantos litros caíram daquele dia. Mas para isso você vai ter que marcar lá, né? Quanto estava antes e quanto caiu depois, para você conferir, para não deixar só a cargo da empresa, porque é um homem que vai lá medir, né? De repente também ele erra. Mas geralmente ele usa uma maquininha, né? Que fotografa lá, enfim. Pode ter vazamento na sua casa também, né? Tem que observar todos esses detalhes, né? Porque do mesmo jeito que dá vazamento na rua, às vezes acontece na residência da pessoa, né? E às vezes a água está vazando e você não está vendo. E como falta muita água em Itabuna, é difícil até detectar vazamento, né? E chega rápido, vai embora rápido e você não vê o vazamento, então é perigoso. Aí tem que chamar a Imasa e você também checar dentro da sua casa, né? Porque a Imasa ela só cuida da porta para fora. Da porta da sua casa para dentro é com você, né? Mas vamos ficar atento aí e vamos ouvir alguém da Imasa, né? Se isso persistir, para ver se não é um erro também do pessoal da contabilidade da Imasa que preenche lá, né? O documento e de repente está errando. É verdade. Tem mais alguma coisa aí, Bárbara? Vamos encerrar o programa já, viu? Tem não, né? Vamos encerrar. Então por hoje é só. Se você quiser mais notícias aí do Jornal à Tarde, é só entrar em nosso aplicativo, nosso site e acessar aí o Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Por hoje é só. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde a todos. Até amanhã. Obrigado a todos vocês pela audiência. Vem aí o Denilton Santos com Alerta Cidade. Eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 10 horas.